Cardápio recheado hoje no Bate-Bola Debate. Atenção, olha o Grêmio, imortal, mostrou que é copeiro. Abdicou da bola, estilo anos 90, hein? E segue vivo em busca do 6º título da competição. E o tricolor paulista, hein? São Paulo vive mais uma eliminação no Morumbi, mas tem o brasileiro e 7 pontos de vantagem para se sustentar. Tá vivíssimo por um título ainda. O Palmeiras terminou o ano sem saber o que é ser eliminado e vai para a final com o perfume de suor do Abel Ferreira. E muda a chave para Libertadores, hein? E agora o desafio é administrar o calendário. Semana que vem já tem o jogo contra o River. Tá começando o nosso Bate-Bola Debate. Participe com a gente, seja bem-vindo. Seja bem-vinda, a gente mostrou o cardápio, agora nós vamos mostrar os nossos chefs. Vamos lá, são eles que vão preparar bem esse cardápio, vão cozinhar legal, temperar bem aí pra você. Dani Boaventura, Rafael Prates, o ilustre Rafael Prates, professor Celso Zelt e Breiler Pires, que tá on fire de novo, você precisa ver o pré-programa, hein? Eles já vão responder essa enquete aí que eu vou mostrar para você. A nossa enquete de hoje, que tem, claro, a ver com a final da Copa do Brasil. Teremos Palmeiras e Grêmio, hein? Que grande decisão. Se fosse hoje, vai ser só em fevereiro, né? Primeira semana de fevereiro, dia 3, dia 10. Mas se fosse hoje, quem ia como favorito? O Palmeiras ou o Grêmio? Você responde e daqui a pouco o pessoal vai responder também. A gente vai para um rápido intervalo. Só um recado, hein? Não vou tolerar no programa de hoje pessoas que num dia falam uma coisa e no outro dia falam outra. Pessoas que mudam de opinião assim, ó. E a gente Muito não bem. Por que mudaram de opinião? Né? Tá escutando, né, Rafael? Breiler, o que você acha disso? Oh, boa tarde pra você também. Boa tarde pra você também. Boa tarde, muito bem. Então tá bom. Você apoia, né, Breiler, a decisão, né? Sim, claro, sem dúvida. Ainda mais que ontem eu acertei. Sabe que vou apoiar também. Ah, nós vamos falar sobre o seu palpite. Fica tranquilo, fica tranquilo. Vamos pro intervalo e daqui a pouco a coisa vai pegar fogo aqui. Essa cozinha, né? Esse cardápio com esses chefes aí vai esquentar, hein? Temos muitos pratos aí para serem servidos. Boa, professor. Boa, professor! Esperou para encaixar essa no começo do programa. Podia, e essa tinha que entrar. Pode continuar. Pode ir pro break. Nós anulamos totalmente a equipe do São Paulo. É diferente jogar no Palmeiras ou jogar num clube de médio ou baixo. Temos aí os finalistas, então, Palmeiras e Grêmio, com muita história em mata-mata, em Libertadores da América, em Copa do Brasil também, né? Tem muita história, a gente vai ter muito tempo para reviver esses confrontos aí até fevereiro. Finais, né? Os 2 jogos da grande decisão, só em fevereiro. Antes da gente falar especificamente do que aconteceu em São Paulo e Grêmio, do que aconteceu em Palmeiras e América, mostra a enquete aí de novo, mostra a nossa enquete aí de novo, porque o Fã de Esportes pode participar no Twitter, pode responder. E eu já vou de cara, já vamos chegar chegando. Se a final fosse hoje, quem seria o favorito? Tá aí para você participar, tá? No @BBDebate. Vamos lá, hein? Vai lá no Twitter, participe com a gente. E de cara, vamos lá, gente. Sem especificar nada dos jogos de ontem, isso aí a gente vai falar na sequência. Quem seria o favorito para vocês se no próximo meio de semana já começasse essa decisão? Vou começar pelo Rafael Prates, né, gente? Porque o Rafael Prates não participou essa semana com a gente, é a novidade do programa hoje. Então a gente já começa com essa perguntinha marota para Rafael Prates. Ser muito bem-vindo aqui ao Bate-Bola Debate, Rafa. Tudo bem, William?
Boa tarde aos companheiros, boa tarde também a Dani, aos fãs de esportes. É só para responder, né, William? Não é para ficar discorrendo sobre o tema? Ou é para discorrer sobre o tema? Você pode dar uma explicação resumida, tá? Para não ficar só aquela coisa de bate-pronto. Dá uma explicação resumida, mas não precisa entrar muito nos aspectos dos jogos de ontem. Isso a gente vai falar mais para frente. Tá, eu acredito que haja muito equilíbrio. O que eu vi do Grêmio contra o São Paulo foi uma versão diferente do Grêmio que se preparou e teve uma estratégia para tentar anular um time que tem muito a bola como o São Paulo, e o Grêmio teve muito sucesso nisso. Foi um Grêmio diferente do que a gente viu na Libertadores, eliminado pelo Santos. E o Palmeiras saiu de uma dificuldade muito grande, William. O jogo em Belo Horizonte, o começo do segundo tempo foi terrível para o Palmeiras, e dava a impressão que era quase um golden goal, um gol de ouro, o América e Palmeiras. Quem fizesse 1-0 levaria uma vantagem enorme para ser finalista. O Palmeiras fez 1-0 e depois do 1-0 do Palmeiras, o jogo tranquilizou para o Palmeiras. Mas acho que, apesar do equilíbrio, se tivesse uma ficha para apostar hoje, acho que o favoritismo seria um pouco maior, um pouco mais leve para o Palmeiras numa final contra o Grêmio. Fichas. Dani, professor Celso, por falar em fichas, o que vocês acham de eu passar agora para o nosso companheiro Breiler Pires, hein? Vocês topam? Pode ser? Vocês esperam o Breiler? Pode, manda ver. Justo, né? Manda ver. Tranquilo, né? Manda ver que ele está numa fase boa. Vai ser campeão, William. Deposite as fichas tudo no outro. Se ele falar que o Grêmio é campeão, o Palmeiras é campeão. Se ele falar que o Palmeiras vai ser o campeão, eu tenho certeza que o Grêmio vai levar mais uma. Que coisa, hein? Ou seja, o que o Prato está falando, Breiler, de forma muito amistosa, de forma muito amistosa, é que a sua opinião é zica. Foi isso que o Prates falou, não fui eu. Quase me chamou de pé frio, né? Tá aqui do meu lado e ainda assim falando essas coisas, mas eu gosto. Sincero, pelo menos, vou dar boa tarde pro Rafael Prates, para você também, William, boa tarde, para Dani, pro Celso. Tô aqui, né, depois de ter acertado o palpite de ontem, porque em palpite eu sou bom, não sou bom em aposta, né? Esse negócio de ficha e tal, mas ontem eu cravei aqui que teria um paulista na final da Copa do Brasil e tá aí. Sentiu um perfume de time paulista na final da Copa do Brasil e por isso cravei esse palpite ontem. Então, cara de pau. O negócio das apostas lá foi depois do Bira ter feito um malabarismo com números e tal, e você ficou tentando arrancar, mas no palpite inicial eu cravei um paulista. O Bira, inclusive, depois mandou uma mensagem que só ficou mais confusa ainda a explicação dele. No primeiro parágrafo da mensagem eu parei e desisti. Falei, obrigado, Bira, mas tudo bem. Ele apostou no Paulista, só que ele errou o Paulista. Ele tá omitindo isso. Ele apostou no Paulista, mas o Paulista que ele apostou não classificou. Não adianta nada. Gente, mas o Paulista... Ele apostou no Paulista e disse que o América era favorito contra o Palmeiras. Logo... Pronto. Olha, Breiler, eu nem precisei falar nada. Tá aí. E se alguém precisar de provas, tá gravado, viu? No meu tempo, eu diria, tá na fita. Mas tá gravado, tá na nuvem. Objetivamente, a escola Biratã Leal de matemática, eu cravei o palpite, perdi as apostas. Dinheiro eu perdi tudo, mas o palpite do Paulista na final eu cravei. Brincadeiras à parte, eu acho que concordo com o Pratos, acho que vai ser um confronto muito equilibrado na final, assim como foram os confrontos de semifinal, né, jogos muito apertados, mas eu vejo e aí sendo coerente com o meu palpite de ontem, né, a favor do América, acho que trabalhos de longo prazo, mais consolidados, levam uma vantagem natural. Mesmo sendo um torneio de mata-mata, como é a Copa do Brasil, eu vejo que o Grêmio tem um favoritismo pelo fato do Renato conhecer mais o seu grupo, poder variar e abrir mão de uma ideia em nome daquele resultado específico, por saber que alguns jogadores podem executar essa proposta. Então, pelo conhecimento de grupo, né, por esse trabalho mais longevo que do Abel, eu apostaria, e aí a aposta não é muito meu forte, mas acho que o Grêmio é favorito, tem um leve favoritismo pelo trabalho do Renato e também pelo desgaste enorme do Palmeiras com o Libertadores, com o Brasileiro. Não vai ser fácil administrar o elenco para essas três frentes. Torcedor do Grêmio agora sentiu até um frio na espinha, viu, Dani? Queria te ouvir, teu palpite, vamos lá.
Como eu acertei a final, como eu coloquei o favoritismo todo, né, no lugar certo e disse que a final seria Grêmio e Palmeiras, vou tranquilizar o torcedor do Grêmio agora, porque eu concordo com o Breler. Eu acho que ontem o Renato, além do que o Breler já disse, mostrou também uma capacidade de adaptação desse time, justamente por conhecê-lo bem, por ter um trabalho mais longevo, que surpreende até o adversário, né? O São Paulo tem aquela maneira de jogar que é sólida, tá bonita de ver, mas é uma maneira de jogar. Ontem o Renato, esse mesmo Renato, né, que critica muito quando só um time joga, quando o outro vem só para se defender, que não foi o que ele fez, verdade seja dita, mas mudou muito e abriu mão da posse de bola, tanto que quase 70% da posse é do São Paulo. Então, pela capacidade do Renato de olhar o elenco que ele tem, de colocar em campo um time adequado a cada desafio, a cada partida, e pelo tempo de descanso maior que vai ter, afinal de contas o Palmeiras, e aí a gente está projetando uma final logo ali na frente, o Palmeiras tem o River ainda para se preocupar, eu acho que o Grêmio tem uma pequena vantagem, mas é isso, é um jogo imprevisível e equilibrado, como a gente desenhava ontem esse Grêmio e São Paulo. Vai depender muito de como as equipes vão entrar em campo, mas meu palpite, minha fichinha, tá ali no Grêmio. O Palmeiras tem acho que 9 ou 10 jogos em janeiro, é uma coisa de louco. Professor, 9, né? Professor, quero te ouvir, vamos lá, hein? Sua aposta. Se a final fosse hoje, estaria ainda sob a impressão de quarta-feira que vem, professor. Hoje ia ser meio complicado, já estava todo mundo um pouco cansado. Quarta-feira que vem, professor. Você tem que ter uns dezenas, gente, pelo amor de Deus. Hoje seria o pijama treine, professor. Pijama treine para recuperar o dia seguinte. Quer botar o Palmeiras para jogar 2 dias seguidos? Aí sim que o time abre o bico. Mas se fosse hoje ou se fosse semana que vem, enfim, se fosse no calor do que a gente viu nas semifinais, o Grêmio está com um moral mais elevado por ter feito contra um adversário mais difícil uma passagem mais convincente para essa decisão. Mas não é hoje, não é semana que vem, é em fevereiro, até fevereiro. Aí vai, olha, pode até embatucar com jogos da semifinal do Mundial de Clubes. Se o Palmeiras chegar lá, dá uma olhada no calendário. Tem semifinal do campeão da América do Sul no Mundial de Clubes. Então esse calendário é uma loucura, não dá para fazer absolutamente nenhuma previsão. A previsão mais correta, mais certa, como sempre, apesar do bullying, é a do Breler, não é verdade? Ele aposta no trabalho mais longevo. É a única coisa que a gente tem hoje para fazer uma projeção para fevereiro. Eu nem sei se eu vou estar fazendo online, se eu vou estar fazendo ao vivo em fevereiro, se eu vou estar vacinado. Como é que a gente vai saber quem vai ser campeão da Copa do Brasil? É muita projeção. Mas a última impressão do Grêmio é mais consistente para todos nós, né? Tudo bem. É o seguinte, a gente vai ver o Renato Gaúcho, professor, uma certeza eu te dou, em fevereiro você não vai estar vacinado, viu? Eu te digo que em fevereiro você, na sua faixa etária, não estará vacinado, infelizmente. Ah, mas eu vamos ouvir o Renato. Você é professor de velho? Não, ao contrário, eu estou chamando de novo, né? Porque ele não está naquela faixa etária dos primeiros ali. Fevereiro não vai ser a vez dele. Quem sabe? Vamos lá, vamos ouvir o Renato Gaúcho. Tem gente falando em nó, sempre tem esse papo, né? Nó tático. Vamos lá. Eu fiz 3 treinamentos especiais na parte tática para que a gente pudesse colocar em prática hoje durante o jogo. Nós anulamos totalmente a equipe do São Paulo no primeiro tempo. No segundo tempo, a equipe do São Paulo começou a alçar as bolas na área, que nós já sabíamos que poderia acontecer isso. Tivemos 2 grandes oportunidades no início do jogo para abrirmos o placar. Então a marcação encaixou direitinho, foi da maneira que nós treinamos, da maneira que eu queria que a equipe jogasse. Mais uma vez a nossa estratégia deu certo. E estamos felizes, né, por termos colocado mais uma vez o Grêmio na final de Copa do Brasil. Olha essa tela aí, ó. Grêmio tem um antídoto contra o São Paulo, é a vacina contra o São Paulo. Vamos lá. 0-0 no Brasileirão. São Paulo teve 62% de posse de bola. Aquilo que a Dani estava falando, né? O Grêmio que reclama porque tivemos mais posse. Então, ontem o discurso mudou. Mas dá para entender. Tem várias formas de você conseguir resultado. E essa coisa de não ter a posse de bola não é uma característica necessariamente sempre do Grêmio. É uma ação para um determinado confronto. São Paulo, 8 finalizações, uma certa. O Grêmio, 11, 2 certas. Naquele 0-0 onde o Grêmio foi melhor.
Aí o Grêmio ganhou do São Paulo no jogo de ida da Copa do Brasil por 1-0. São Paulo teve 68, mais posse de bola ainda do que naquele jogo do Brasileirão. Mais finalizações certas. E o Grêmio teve só 2 finalizações, uma no alvo. E essa aí entrou, foi o gol do Diego Souza. E agora teve o 0-0 de ontem, né? Mais um 0-0 pela Copa do Brasil. São Paulo aumentou ainda mais a posse de bola em relação aos outros confrontos, né? O São Paulo aumentou o número de finalizações e de finalizações certas em relação aos outros confrontos, só que o Grêmio também finalizou mais do que no confronto anterior, 7, só que nenhuma certa. Grêmio classificado, olha isso, hein? Grêmio classificado acertando uma bola no gol em 2 jogos, Dani. Só uma bola no gol em 2 jogos. E aí teve toda a estratégia do Renato para este confronto contra o São Paulo. A estratégia do Renato é que no popular se fala no tático ou não foi bem isso? Eu acho no tático um certo exagero, assim, porque o São Paulo tinha suas dificuldades já antes de entrar em campo, né? Não tinha o Reinaldo, não tinha o Luciano, jogadores que fizeram de fato muita falta, como a gente já falava aqui ontem, que fariam. Entendo que o Diniz também cometeu alguns erros. Talvez não fosse o jogo para... É difícil, né? Porque o elenco do São Paulo é um elenco mais curto. Ele, de fato, não tem tantas peças assim para repor o time que ele monta da maneira como ele monta. Mas talvez uma outra tentativa que não fosse o Tietê, que fosse um pouco mais ousado em direção ao ataque, tivesse ajudado. Porque o São Paulo tocou muita bola de lado nesse tempo todo que teve a bola. Não à toa a gente viu o Diniz na beira do campo o tempo todo gritando: movimenta, movimenta. Mas não dá pra gente tirar o mérito do Renato de maneira alguma. E o que me chama mais atenção pela maneira como ele posta o time dele em campo ele não colocou um time com 3 zagueiros, com 3 volantes, ele não coloca um time só para se defender. Ele consegue, com as peças que ele costuma utilizar, fazer com que o time tenha um comprometimento tático de voltar para marcar, de ficar com o domínio do jogo mesmo sem a bola e de, em pouco tempo, né, porque ninguém está tendo muito tempo de treinar, passar essa mentalidade aos jogadores. Eu entendo que isso só é possível pelo tempo de trabalho que o Renato tem, pela maneira como os jogadores já entendem o que ele coloca, e é por isso que a gente precisa sempre puxar para essa coisa da mentalidade brasileira no futebol, né? Dessa troca de treinador a todo tempo. Ontem o Renato levou essa vantagem enorme, com certeza também pelo tempo de trabalho que ele tem no Grêmio. Agora, de fato, foi superior. Não foi bonito, como é uma coisa que o Renato já criticou em outros times e em outros jogos, mas tudo bem. Eu não condeno nem um pouco por ter mudado a estratégia, por ter aberto mão de algumas características como é a posse de bola, porque no fim das contas é ele quem sai com o objetivo principal do futebol, que é o resultado, que é a classificação para uma final. Não chamaria de nó tático, porque acho que o Diniz também cometeu algumas falhas, principalmente nas substituições. E aí eu vou dividir aqui com vocês para passar a bola. Uma coisa que eu faço, né? Eu acompanho os jogos e no final de cada jogo eu tento redesenhar o campinho para colocar como o time acaba em campo. Eu faço isso à mão no caderninho ali. E ontem eu confesso, se alguém puder me ajudar com o desenho tático do São Paulo no final do jogo, eu agradeço, porque eu não consegui, não. Ajuda a Dani aí, Prates, por favor. É difícil, né, William? William, todas as estratégias são válidas. E acho que a eliminação na Libertadores teve um peso muito grande para a estratégia que o Renato definiu para classificar o Grêmio para a final, mais uma de Copa do Brasil. Não vejo no tático, vejo que o Grêmio trabalhou dentro de uma estratégia para realmente diminuir os pontos fortes do São Paulo, e são alguns do meio para frente. O São Paulo gosta de trabalhar com jogadores próximos, que trocam passes entre eles, tem muita tabela. O que eu vi o Renato ontem fazer? Dar o lado do campo para o São Paulo. Quando o Renato fala que no segundo tempo esperava o São Paulo cruzando muito, fazia parte da estratégia do Grêmio, né? Muita gente perto da área, muita gente pelo meio, dando lado para o São Paulo jogar, né? E dando lado para o São Paulo jogar, tirou o São Paulo de um conforto de trabalhar muito a bola pelo meio, né? Trabalhar com jogadores muito próximos. Sara, Igor Gomes, Tietê, que foi escolhido para substituir o Luciano, Daniel Alves. Esses jogadores não tiveram muito espaço para jogar, né? Então, assim, a estratégia do Grêmio se deu se deu muito boa, né? Deu um resultado muito interessante para o Grêmio. Mas acho que o Renato levou em consideração o São Paulo e a maneira que o Grêmio caiu na Libertadores, William. A maneira que o Grêmio caiu na Libertadores foi um Grêmio dominado pelo Santos, bem marcado pelo Santos, que o Santos tirou o que o Grêmio tinha de mais forte. Acho que o Renato, guardado as proporções, tirou o que o São Paulo tinha de mais forte
e leva o Grêmio mais uma vez à final, merecidamente em 2 jogos. Professor, depois a Dani vai falar que eu estou te chamando de velho, né? Mas eu estou voltando aqui nos anos 90, e aí se eu estiver te chamando de velho, eu também estou me chamando de velho, porque anos 90 eu lembro muito bem de tudo. Né? Então aí, né, professor? Vamos lá, né? Coisa de 30 anos, né? 30 anos. Que são 30 anos. Professor, foi um Grêmio anos 90? Foi aquele velho Grêmio ontem? Lembrou muito aquele Grêmio que o Peninha, né? O Eduardo Bueno fala que no Grêmio o camisa 10 é o 5. Menos até na escalação do Renato, mas mais na postura dos jogadores, né? Quando a Dani estava falando, eu lembrei do PP voltando para dar carrinho como fosse lateral esquerdo. Então, às vezes, a gente fica muito nessa coisa do desenho tático, se tem 3 zagueiros, se tem 2 volantes, se tem o Tassiano em vez de ter o Alisson. E não foi isso que aconteceu, ele sai com o Alisson, tá? Mas o time estava com o espírito Tassiano acaba mais... lateral, né, prof? Não é? E o time estava com o espírito mais de Tassiano desde o início. O que o Grêmio mordeu do começo ao fim, e insisto, numa temporada em que a gente vivia dizendo que é impossível manter a intensidade durante todo o jogo, que os times não mantêm a intensidade, o Grêmio conseguiu manter essa intensidade o jogo inteiro. Agora, nó tático eu não acho que é, porque eu acho que o nó tático tem que ter ali na ponta do pacote um belo lacinho, do ponto de vista da ofensividade, dos gols. Nó tático é um pouco mais do que isso. Eu acho que o que o Renato e o Grêmio fizeram ontem foi jogar uma rede em cima do São Paulo, sabe aquelas redes de armadilha, de caça, né? A presa não consegue se mexer. Isso acontecia com o São Paulo. À medida em que o Grêmio dá para o São Paulo nos lados, numa noite em que o São Paulo não tinha lado, e a gente falou aqui da ausência, principalmente do Reinaldo, né? Não tinha o Luciano, mas também não tinha o Reinaldo ali para fazer esse tipo de jogo que o São Paulo gosta. Tinha do outro lado o Juan Fran, eu até gostei do Juan Fran ontem, mas o Juan Fran não é um apoiador. Então o São Paulo precisava procurar opções que não achou, simplesmente não achou, e para o torcedor do São Paulo isso foi muito ruim, porque se percebia que o São Paulo não acharia essas opções. Não é só uma questão de... Ontem ele acabou o jogo com todos os atacantes possíveis. Mas não é só isso, não é só jogar os atacantes. E essa coisa do Renato, é muito importante que as ideias do Renato, elas automaticamente são assimiladas pelos jogadores. Até pelo tempo de convivência, por tudo que já passaram juntos. As ideias do Diniz não são automáticas. Tem muita coisa que parece que só fica na cabeça do Diniz. Tanto que ontem, por o estádio estar vazio e a gente ouve muita coisa, uma das coisas que a gente ouviu foi o Diniz gritando, né? O Daniel Alves está de 5, o Daniel Alves é o 5. Caramba, se você precisa avisar o seu time, o jeito que o seu time está jogando, temos um problema de comunicação aí. É meio complicado mesmo. Essa questão etérea da formação do São Paulo ter ficado só na cabeça do técnico, ou o técnico ter passado explicitamente aos jogadores, o 5 é o Daniel Alves, o 5 é o Daniel Alves. É sinal que a coisa não é tão automática quanto é no Grêmio. É bom lembrar, né, Breiler, que esse expediente utilizado ontem pelo Renato não é necessariamente uma novidade nesse time do Grêmio, né? Em vários jogos o Grêmio tem muito mais posse de bola, etc. E também não venceu vários jogos em que teve mais posse de bola. A questão é, ele já usou desse expediente contra o Inter do Cudê, tanto é que em todos os confrontos contra o Cudê que tiveram esse ano, e não foram poucos, o Inter não conseguiu vencer. Ele usou desse expediente contra o Fluminense recentemente no Campeonato Brasileiro, quando o Grêmio venceu fora de casa, né? Ele já usou em outros momentos, já usou ano passado contra o Palmeiras, se não me engano foi ano passado, que esse negócio de pandemia eu já me perdi no tempo aqui. Foi ano passado, 2019, se não me engano, contra o Palmeiras, também eliminando o Palmeiras aí da Libertadores da América, né? Então, assim, ele sabe o momento de usar esse tipo de artifício. E eu acho que até aí não tem nenhum problema, porque a gente critica muito. O time que é só reativo, só reativo, só reativo. Não é que o Grêmio é só reativo. O Renato usa estrategicamente em alguns momentos. Quem chamou ele? Não, eu aqui, o Prats.
Não, só para dizer o seguinte, que claro que a gente vai se recordar das mudanças, ou da mudança de estratégia do Grêmio em alguns jogos de mata-mata, como por exemplo os duelos contra o São Paulo, que o Grêmio avançou. Agora, contra o River em 2018, ele mudou e o Grêmio foi eliminado. Não é uma fórmula assim, Sim. ó. Então, para você contra o River em 2018... É do jogo, né? É uma tentativa, né? Sim. Porque o que acontece é o seguinte, William, porque eu acho que tem de tomar um cuidado para não falar assim, não, então para eliminar um time que teoricamente fica muito com a bola ou gosta muito da bola, você tem de fazer uma marcação mais ferrenha, mudar o seu estilo de jogo, porque você vai avançar. Não, também não tem isso. Tem exemplos que deram muito certo e tem exemplos que você mudou e também não deu certo, que acabaram dando errado. Contra o River em 2018 é um exemplo do Grêmio assim. O ponto que eu estou querendo trazer é o seguinte, é que tem variação na história do Renato, né? Tem variação, não é que o Renato deu passo para ele só joga assim, né? Tem variação. Agora, isso nos leva à conclusão, o Breiler, de que o Renato entendeu melhor o confronto do que o Diniz, ou não é por aí? Acho que não necessariamente, porque se a gente pegar o primeiro jogo, o Renato também entra com o Tassiano é útil, mas o Grêmio só ganha no segundo tempo quando entra o Ferreirinha para dar velocidade pelo lado direito, para dar drible, quebra de linhas. Mas o São Paulo também no segundo tempo, correndo atrás do resultado, teve muito mais oportunidades. Esse jogo do Morumbi foi mais travado até do que na Arena do Grêmio, e com uma estratégia semelhante do Renato. Acho que ele ganha esse confronto por observar o contexto dos dois jogos, como o Grêmio sofreu em alguns momentos no jogo de ida e adaptar essa forma de jogar, deixando um time um pouco mais fechado, né, travando todos os espaços do São Paulo para ser um jogo mais seguro. Né? E acho que aí, ao administrar bem o resultado que construiu na ida, a vantagem, o Renato foi mais feliz como um todo nesses dois jogos. Para ele, né, você lembrou bem dos confrontos com o Cudê, esse ensaio contra o Internacional serviu muito para o Renato ontem, porque ele usou de muita coisa aplicada nos clássicos, né, que o Cudê fez com que o Grêmio jogasse de forma diferente, como não jogava havia muitos anos contra o Inter, né, era sempre um Grêmio dominante, com muito mais posse de bola, com o protagonismo do jogo. E aí o Renato também teve a humildade de entender, de ser pragmático, que a forma mais inteligente ou o caminho mais fácil para se superar aquele Inter do Cudê era deixando o Inter com a bola e buscando os espaços na saída, no contra-ataque, algo que o Grêmio não teve tanto ontem. Então, por isso, eu acho que também não foi um nó tático, né? A gente até banaliza demais essa expressão do nó tático. Eu acho que o nó tático acontece quando você tem um time contra o São Paulo e faz esse time jogar de uma forma diferente do que ele está acostumado a jogar. As suas ações defensivas e ofensivas obrigam o treinador adversário a fazer algo diferente e nem assim conseguir jogar. Ontem, o São Paulo foi o que a gente está acostumado a ver, tentando abrir espaço, tentando fazer circulação de bola, mas não tinha brecha para isso. E nesse aspecto, acho que o Renato foi muito feliz ontem por entender esses dois confrontos. Acho que o único aspecto em que o Renato não foi feliz foi na explicação, depois do jogo. Porque acho que ele falou, né, sobre a questão da posse de bola. Exato. Ele fala sobre posse de bola e acho que isso daí a gente está mais do que acostumado, né? Posse de bola não é garantia de resultado, mas poderia ter dito isso com várias outras expressões e não usar aquilo lá de um amigo com a mulher. A gente, às vezes, vangloria demais esse personagem do Renato, né? Lembrando até de uma matéria célebre dele, distribuindo rosas para as namoradas nos anos 90, mas acho que esse personagem não cabe mais, né? Se a gente lembrar, no ano passado também, depois daquela goleada contra o Flamengo, o Renato falou, até uma mulher grávida faria gol no Grêmio, sabe? São expressões machistas, né? E acho que o Grêmio mesmo, daqui a pouco faz camisa rosa, ação no dia contra a mulher, precisa pelo menos falar com o seu treinador que o discurso pode ser outro, ele pode usar outras expressões para definir o resultado. Mas tirando isso, o Renato ontem foi impecável na sua forma de jogar, foi mais feliz do que o Diniz. A gente está falando bastante aqui do Renato. No final do jogo, jogadores do São Paulo, o Fernando Diniz, então, ele estava enfurecido
com a história dos acréscimos, porque foram 7 minutos de acréscimo e eles queriam 9, 10 minutos e tal, o que, convenhamos, até seria justo ali uns minutinhos a mais, né? Porque realmente o jogo foi muito parado. E vamos ouvir o que o treinador do São Paulo falou sobre isso. Eu acho que a arbitragem foi muito conivente com o tipo de jogo que o Grêmio se propôs a fazer desde o primeiro minuto, que já começou lá em Porto Alegre. Se vocês pegarem... Isso não quer dizer que se tivesse mais 10 minutos, mais 30 minutos, a gente ia fazer gol. A gente teve, contar os 2 jogos, tivemos 180, 190 minutos para fazer gol e não fizemos. Mas às vezes você pode fazer, e não estou falando por conta disso, mas isso ninguém sabe o que vai acontecer. Em relação à arbitragem, porque acontece rotineiramente. Os times que não querem jogar são beneficiados pela arbitragem. Hoje ele deu 7 minutos de acréscimo. Ok, era um tempo ok. Tinha 44 minutos quando levantou a placa. Depois parou 4 minutos. Então, efetivamente, ele terminou antes dos 52 ainda. Então, efetivamente, teve, em vez de 7 minutos de acréscimo, ele deu 3, em vez de ser 7. Parou quase 3 minutos com o Toró, parou porque o Vanderlei caiu, parou porque o outro jogador caiu, e a minha reclamação era essa. A gente estava insistindo, e ninguém tem uma bola de cristal para saber se o gol ia sair ou não. Isso não é problema de ninguém. Isso, a arbitragem, ela não pode ser conivente dessa forma com o tempo de jogo. Se pegar o jogo de lá e o jogo daqui, foram jogos que tem 2 equipes que primam por jogar futebol, mas que não teve jogo. E aí o Thiago Volpi também deu uma declaração e falou assim, o que dificultou é o que o Grêmio faz sempre, não joga. Sempre tem um jogador caindo no chão, goleiro que demora 50 segundos no tiro de meta. A gente avisou. Entrevista aí pós-jogo do Volpi. Bom, vamos por etapas, meus amigos. Acho que a reclamação do Diniz sobre ter mais tempo de acréscimos, eu concordo. Acho que realmente poderia ter acrescido, não só 7 minutos, poderia ter ido além. Falei que 9, 10, talvez 11 minutos de acréscimo, porque realmente depois nos acréscimos parou muito o jogo ainda. Então, eu acho que é uma reclamação justa. Mas a questão que eu levanto para vocês, começando pelo Prates, é o seguinte. A gente acabou de mostrar uma tela onde tem lá os 3 jogos do São Paulo com o Grêmio no ano. Ou seja, vamos lá, se eu não estou maluco na matemática, eu sou bem ruim de matemática, mas essa conta é simples, sem contar os acréscimos, são 270 minutos. Nos 3 jogos, certo? Se a gente colocar acréscimos aí dos 3 jogos, vai para mais de 280 minutos. O São Paulo não fez um gol em mais de 280 minutos, Prates. É claro que tem a razão de reclamar, mas para um time que tem mais de 280 minutos e não faz um gol, acho que 3, 4 minutos ali podiam não fazer a diferença também, né, Prates? É muito pouco. Poderiam não fazer a diferença, William, mas eu concordo com o Diniz em relação à conivência da arbitragem, e aí não apenas com o Grêmio ontem. Apitar jogos no Brasil é muito difícil, porque ninguém colabora com o árbitro. Não que alguém precisa ser conivente, ser amigão do árbitro, não é isso. Mas muitas vezes você tem 22 jogadores que simplesmente querem tumultuar, querem ludibriar. Acho que o Diniz ontem tem razão em relação ao tempo de acréscimo, porque nos 7 minutos o jogo ficou muito tempo parado, não teve jogo naqueles 7 minutos. Agora, a maneira do Grêmio marcar, e o Grêmio marcou o São Paulo nesses 3 jogos, contando o brasileiro também, é uma maneira de jogar também, William. A maneira de jogar não é só ter a bola no pé e você ficar toda hora empurrando o adversário para trás, chutando. Não, o Grêmio teve uma estratégia muito definida e muito bem feita pelos jogadores, né? Cumprida pelos jogadores, tratada pelo Renato. Acho que o Diniz tem razão em relação ao Bruno Aleu ontem, no tempo que ele dá de acréscimo, e não tivemos praticamente bola rolando o jogo no acréscimo ou nos acréscimos. Mas o Grêmio foi muito competente, William. Não dá pra gente colocar a classificação do Grêmio na conta da arbitragem, na conta do árbitro, no tempo de acréscimo de 7 minutos, que na verdade foram 2 ou foram 3. E o Diniz até falou sobre isso. O Diniz falou o seguinte, não dá pra garantir que o São Paulo faria gol. O São Paulo poderia até sofrer o gol. Poderia mesmo. E a gente ficou com uma impressão que se o jogo estivesse rolando até agora, o São Paulo não conseguiria fazer o gol no Grêmio. Isso é uma impressão, ponto. Agora, que a arbitragem ontem, dos 7 minutos, foi conivente com o tempo que alguns jogadores do Grêmio ficaram no chão, eu acho que ela foi sim, o que não diminui em nada a classificação merecida do Grêmio no Morumbi ontem, William. Você concorda com o Diniz, até com o Volpi, professor? Eu acho que tem uma diferença aí. O Diniz é perguntado a respeito numa coletiva. O Volpi coloca como principal motivo da desclassificação do São Paulo, e nisso ele está sendo simplista, o fato do Grêmio ter feito cera, ter feito o que ele chama de o de sempre, ter sempre um jogador caído.
Gente, não foi por isso que o São Paulo não passou pelo Grêmio. O São Paulo não passou pelo Grêmio porque ontem não achou brecha e porque no primeiro jogo seus dois principais atacantes perderam gols imperdíveis. Foi por isso que o São Paulo não passou pelo Grêmio. Se eles não tivessem perdido gols imperdíveis, não haveria a tela que a gente mostrou aí, não haveria essa teoria do Grêmio zerado diante do São Paulo, não haveria nada disso. E eu acho que do ponto de vista, principalmente do Volpi, insisto, eu acho que o Fernando Diniz está respondendo dentro de um contexto, perguntou por que você ficou bravo? E ele respondeu sobre os acréscimos. Isso é uma coisa. O Volpi espontaneamente colocou como principal motivo da desclassificação do São Paulo a cera e o jeito de jogar do Grêmio. Aí é despeito. Aí é coisa de quem não conseguiu o objetivo. E não é verdade. Quem assistiu o jogo, e eu acho que o Volpi principalmente devia saber que as principais chances do jogo de ontem foram do Grêmio. Porque afinal foram contra o gol dele. Foi ele que ouviu aquele barulhinho que você, William, que é goleiro, sabe? Quando a gente ouve aquele barulhinho plim da trave, que nos salva. Foi ele que ouviu o plim. Nossa, que alívio. Foi ele que... Né? De alívio quando ela bate e sai, né? Quando você só ouve o plim... Quando ela bate e sai, porque quando ela bate você não vê pra onde ela vai, de repente ela passa nas tuas costas ou fica na área. É um por favor, me acuda. Dá até medo de olhar. Justamente porque foi ele que ouviu o plim, né? É quem mais de perto sabe que o Grêmio teve essas chances de gol. Enfim, é uma visão simplista, né, William, de quem não atingiu o objetivo. Cheira até a despeito, não é legal até com o adversário. O Grêmio faz isso sim, mas não é só por isso que se classificou. E quando você se referiu aos anos 90, nós passamos metade dos anos 90, nós não, mas quem criticava o Grêmio, né, quem gostava de um futebol mais aberto, criticando aquele time do Filipão, que obtinha sucesso. Obtinha sucesso com as jogadas do Arce, do Paulo Nunes para o Jardel, aquelas coisas todas que a gente conhece, era um jeito de jogar que o Grêmio ressuscitou ontem. Estando dentro das regras, meu amigo, ninguém é obrigado a jogar do jeito que você quer, né? Aliás, muitas vezes se o adversário jogar do jeito que você quer, isso não é legal para o adversário, ele não vai fazer isso nunca. Né? Claro, aí é a combinação, né? Aí é combinado. Eu vou jogar desse jeito, você joga assim para que o jogo possa fluir, tá bom? Não, né? O outro tem que reagir à sua forma de atuar. Da forma que ele puder. Eu pego mais no pé do golpe, viu? Eu acho que o caso do Fernando Diniz está mais nos acréscimos. Nos acréscimos ele tem razão. Ele mesmo coloca que não sabe se faria gol. Mas no caso do Volpi, eu acho que o Volpi foi muito simplista nesse raciocínio dele aí. E eu até concordo com o Diniz quando ele diz que a arbitragem foi conivente com o Grêmio. Porque, de fato, o Grêmio buscou retardar o ritmo do jogo, não só nas suas ações, mas também com algo que é normal, acontece no futebol. O Renato já fez discursos semelhantes com equipes que jogavam fechadas, com equipes que picam demais o jogo. Isso atrapalha o time que quer jogar e, no caso do São Paulo, o time que precisava correr atrás do resultado. Então, acho que o árbitro foi fechando os olhos para isso, né, evitando até de chamar a atenção dos jogadores do Grêmio em relação a essas perdas de tempo. E eu concordo, mas se a gente pensar no jogo de ida, a arbitragem também acabou sendo conivente com o São Paulo, pelo menos fazendo vista grossa, para umas jogadas mais ríspidas, umas chegadas poderiam ser punidas com cartão amarelo. E aí o Grêmio, de forma hábil também, né, olhando o bastidor, o clima do jogo, usou isso antes. Aí a gente viu o Diego Souza colocando pressão na arbitragem, dizendo que se deixar o time do São Paulo toma conta do jogo. Então isso daí o Grêmio também, por ser um time muito cascudo, acostumado com decisão, com jogador experiente, jogou com essas armas. Então, acho que, mesmo entendendo o ponto do Diniz, da arbitragem ser conivente, e é conivente muitas vezes com times que não querem jogar, não só em mata-mata, acho que o São Paulo poderia reunir, né, essas reclamações ou esse pleito de querer mais jogo e sentar lá com a comissão de arbitragem, como fez nessas reuniões que a CBF adora, a portas fechadas, e aí leva dossiê, faz uma reclamação em nome do futebol brasileiro. Mas agora, depois do jogo, ali no calor, e meio que acreditando o resultado a essa leniência dos árbitros com... Eu não digo nem que é antijogo, porque ali a gente está acostumado com esse tipo de coisa no futebol. Mas com essa trava que o Grêmio colocou na partida,
eu acho que é demais e soa um pouco a choro de perdedor. Ô Dani, dá uma olhadinha na tela que a gente vai colocar aí na sequência. Eu vou começar esse assunto com você. Tem a ver com as alterações aí do São Paulo. Né? A gente perguntou até, você começou com esse assunto, aí eu ainda passei a bola. Ajuda a Dani aí a tentar entender esse São Paulo e como terminou o jogo. Então foi o seguinte, ó. Começou ali com 66 minutos, né? Também conhecido como 21 do segundo tempo. Saiu o Léo, entrou o Toró. Saiu o Luan, entrou o Vitor Bueno. Tá? Aí 13 minutos depois, mais 2 substituições. Bruno Alves pelo Paulinho Boia, Igor Gomes pelo Trellis. E aí, faltando 10 minutos para terminar o tempo normal, né, o tempo regulamentar, saiu o Tietê e entrou o Hernanes. Então, olha só os caras que entraram. Toró, Vitor Bueno, Paulinho Boia, Trellis e Hernanes. É bom lembrar que o São Paulo ontem não contou com o Reinaldo, o Léo jogou no lugar dele, e não contou com o Luciano, o Tietê jogou no lugar dele, como já havia acontecido contra o Atlético Mineiro. Essas alterações a esses nomes, com todo respeito aos jogadores do Hernanes, tem uma história maravilhosa no São Paulo, mas o Hernanes, há tempos, fisicamente, ele não é mais o mesmo, ele não é nem titular do time. A gente olhando essa tela, Dani, a gente chega à conclusão que realmente faltou elenco? Falta. Acho que até por isso que o Diniz achou uma maneira de jogar, que é a maneira que ele tenta impor o tempo todo, né? Porque ele tem um time, ele não tem um elenco muito qualificado e muito vasto, como tem, por exemplo, o Palmeiras, como tem, por exemplo, o Flamengo, mas não é só isso que falta, né, William? Falta também encontrar soluções dentro desse problema, porque esse também é o papel do treinador. O Luan, por exemplo, vamos fazer justiça aqui, né? Ele sai porque ele pede, ele sente e pede para sair do jogo. É quando o Diniz coloca o Daniel Alves ali de 5, né? A hora que ele avisa, o Daniel tá de 5 e não mais de 10, porque ele não tinha esse outro cara para tirar do banco e colocar no lugar, pelo menos não que ele confiasse da maneira como ele confia no Luan e no Daniel. O Hernanes, se a gente pegar a idade, né? A forma física do Daniel e do Hernanes é muito discrepante, assim. O Hernanes, acho que nem entrou mal, não. Mas é porque ele é, hoje em dia, um jogador lento. Ele é um jogador que não vai oferecer o que o São Paulo precisava para essa partida. E as outras alterações, para mim, são alterações do desespero, né? Vamos botar todo mundo para cima. O Igor Gomes e o Sara estavam. O Sara até acaba o jogo, mas o Igor Gomes e o Sara, eles estavam sem espaço ali pela marcação feita pelo Grêmio. Não conseguiram encontrar os caminhos deles para fazer aquele jogo pelo meio campo, como o São Paulo tem com o toque de bola, com a troca de posição, porque isso não foi permitido pelo Grêmio também. Não é que estavam necessariamente em má noite, não tiveram esse espaço. E aí entra a coisa do treinador pensar em como resolver esse problema. Era o quê? Era aproveitar o lado do campo, mas como? Com que jogadores? Sem o Reinaldo já para construir jogadas pela esquerda, isso tudo ficou muito complicado e muito dificultado, né? Então, há que se levar em conta algumas coisas. Acho que o trabalho do Diniz demorou para aparecer, para desabrochar da maneira que desabrochou para se tornar líder do Campeonato Brasileiro. E aí entra uma coisa da diferença do mata-mata e dos pontos corridos. Um jogo desse nos pontos corridos, ele não tem tanto peso, porque ele vai ser um jogo. De maneira geral, o São Paulo vai conseguir colocar em campo aquela estratégia montada por ele, que é da posse de bola, do toque, do jogo pelo meio. Ontem não deu. E isso no mata-mata é gritante. Não estou aqui crucificando, nunca fiz isso, inclusive, com o trabalho do Diniz. Acho que o treinador precisa de tempo, de longevidade, de reformulação, talvez, para a temporada que vem, pensar nessas peças que ainda faltam nesse elenco, porque a gente olha o São Paulo hoje e vê que tem muitos meninos da base ali do meio para frente, né, meninos jovens, então como é que supre essa carência para a próxima temporada? Mas realmente para o jogo de ontem, acho que o Diniz cometeu alguns erros e não encontrou soluções dentro do próprio elenco para sair do jogo montado pelo Grêmio para vencer essa partida. O resultado é esse, né? É um time copeiro e um time que vai bem nos pontos corridos. Pois é, você falou time copeiro e time de pontos corridos, né? Nos pontos corridos o São Paulo é líder, está indo muito bem, obrigado, né, no Campeonato Brasileiro. Está começando a se desenhar um campeão aí. Claro que ainda tem o Flamengo aí pela frente, o Flamengo tem um jogo a menos, pode ficar a 4 pontos do São Paulo, tem tudo isso, mas ele vai se encaminhando nesse trilho aí o São Paulo. E aí o Diniz falou sobre isso, claro, foi questionado sobre o impacto de uma eliminação, mais uma eliminação em mata-mata esse ano no São Paulo, o impacto que isso pode ter no Campeonato Brasileiro onde o São Paulo vai bem. Não, pressão tem sempre aqui no São Paulo e agora, obviamente, vai ter mais pressão para ganhar. A gente precisa fazer de tudo para ganhar o campeonato. Não tem como falar que não tem uma pressão aqui com um time desse tamanho,
com o tempo que está sem ganhar um título de expressão. Então agora saber trabalhar internamente, mas eu acredito na capacidade do time de responder bem a isso. A gente tem que trabalhar muito e fazer de tudo para jogar jogo a jogo. A gente tem tudo jogo decisivo, a gente não tem como a gente relaxar um segundo. O Campeonato Brasileiro é extremamente difícil, todo mundo está disputando alguma coisa. É trabalhar muito forte e encarar os jogos como todos eles fossem uma grande final daqui para frente. Muito bem. Só para deixar claro aqui, né? É claro que a gente está analisando a situação do São Paulo, é uma eliminação e tal, falamos do Grêmio, mas assim, numa boa, né? São Paulo foi semifinalista da Copa do Brasil. São Paulo fez um confronto com o Flamengo de alto nível, alto padrão de jogo. Eliminou o Flamengo. São Paulo vem bem na Copa do Brasil. É que assim, o São Paulo tem uma seca de títulos já há muito tempo, que não é normal para um clube do tamanho do São Paulo, que se acostumou a ganhar títulos importantes e pesados frequentemente, não é qualquer título não. São Paulo empilhou vários títulos importantes aí na sua história recente. É que essa década para o São Paulo foi complicada, então a eliminação tem sempre um peso a mais. E é justamente nesse ponto que eu quero entrar, o Breiler. Até que ponto essa eliminação aumenta a pressão no Campeonato Brasileiro, ou pode, sei lá, até atrapalhar um pouquinho esse caminho do São Paulo no Brasileiro, onde ele está muito bem. Então, William, o São Paulo precisa de título a qualquer custo, né? Esse é o objetivo principal. O São Paulo precisa tirar esse peso das costas. E até por isso, eu acho que o jeito de jogar do São Paulo é mais talhado para pontos corridos do que para mata-mata. Pelos pontos corridos, você pode desenvolver um trabalho com um pouco mais de tranquilidade, com uma tolerância maior ao erro. O São Paulo, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, não conseguiu fazer seu jogo, né, também muito por mérito do Corinthians, do Wagner Mancini, mas no jogo seguinte contra o Atlético já consegue voltar a jogar com intensidade, com volume de jogo, a bola que geralmente entra, passa a entrar de novo, né, e não tinha entrado contra o Corinthians. Eu acho que o campeonato de pontos corridos para times como o São Paulo, que se dispõe a correr risco na saída de bola, que tem esse jogo, a proposta de um jogo mais vistoso, é mais acolhedor, né, para esse tipo de jogo e não tão cruel, não penaliza tanto como o mata-mata. Né? O jogo do São Paulo foi penalizado contra o Grêmio. Né? O Celso lembrou bem, os 2 gols perdidos pelos homens de frente do São Paulo custaram muito caro. E acho que no Brasileiro a própria pressão é diluída, né? Do São Paulo ter que ganhar a qualquer custo, você tem um direito a falhar. E no mata-mata isso não acontece e acho que o São Paulo sente também. Ontem no jogo contra o Grêmio, quando o time percebeu que o Grêmio estava cozinhando, estava fazendo cera, já começa a se desestabilizar um pouco também. A gente já viu o Daniel Alves mais indignado, mais inconformado com a situação, e até o São Paulo se sentindo um pouco sem poder de reação mesmo. Então acho que o brasileiro, né, acho que o São Paulo pode tomar como exemplo o jogo contra o Corinthians. Faz parte do campeonato de pontos corridos, se administra o resultado e se você tem um tropeço, dá para recuperar na rodada seguinte, e as 2 próximas rodadas acho que são muito favoráveis para o São Paulo. Pega o Red Bull Bragantino, que é um time também que gosta de ter a bola, então o São Paulo provavelmente vai ter mais espaço e vem de 2 derrotas, e depois pega o Santos no meio do confronto de Libertadores, provavelmente um Santos muito desfalcado. Então o São Paulo tem nessas 2 rodadas a oportunidade não só de se recuperar da eliminação da Copa do Brasil, como também até aumentar essa vantagem na liderança dependendo dos resultados dos adversários. Então acho que não é para fazer um cenário de terra arrasada ou colocar a interrogação de que o São Paulo não é capaz de ganhar o Brasileiro. Pelo contrário, é aprender, né, com mais um fracasso, e acho que esse fracasso não está todo nas costas do Diniz, nas costas desse grupo de jogadores, e saber que pode reagir, tem condições para isso no Campeonato Brasileiro, que é uma competição que favorece mais o estilo do São Paulo. Assim, né, professor? O São Paulo conseguiu reagir a uma derrota sentida ali para o Corinthians. No jogo seguinte já deu resposta 3-0 sem Luciano, hein? Contra o Atlético Mineiro e pronto, segue o barco. Agora, nesse momento, estou imaginando, é um elenco que tem muitos jovens, né? Tem muito mérito do Diniz nisso. Mas assim, na hora de um abalo de uma eliminação,
e você vê um campeonato brasileiro onde você é líder, onde você está bem, onde você está pelo menos 4 pontos à frente do segundo colocado, se o Flamengo vencer o jogo que falta, que é justamente contra o Grêmio, né? Aí no elenco, professor, você tem o Thiago Volpe, que já é um cara mais experiente, que é uma das lideranças desse elenco. Você tem o Daniel Alves, citado aí pelo Breiler. Você tem o Juan Fran, olha só, Daniel Alves e Juan Fran, né? Você tem o Hernanes, que pode não é titular do time e tal, mas é um cara com espírito vencedor, é um cara com muita história no São Paulo. Já deu 200 Reinaldo, né? Não é? Exatamente. Pô, aí é hora desses caras chegarem e falar, não, gente, espera um pouco, com toda a experiência e tudo que eles já viveram, professor, além do Diniz, evidentemente, que é o treinador, mas esses caras no campo chegaram e falaram, gente, espera um pouquinho. Eliminação acontece, segue o barco, estamos na liderança do Campeonato Brasileiro, vamos ganhar esse negócio agora, né, professor? William, a gente sabe que em times que estão no chamado jejum, na fila, anos sem título, coisas estranhas acontecem, né? Dava para fazer um livro sobre os anos sem título do Palmeiras, os anos sem título do Corinthians, os anos sem título do Botafogo, do Santos, embora nesses 2 últimos casos o problema fosse mais técnico mesmo, não tinha bola. Mas tinha anos, por exemplo, Corinthians e Palmeiras, o Palmeiras menos, mas o Corinthians tinha times muito melhores para sair da fila e não saía. E saiu com um time que a gente não botava fé. Ah, então, o que nesse momento São Paulo tem que pôr na cabeça é o seguinte, tem que ser racional. Não há motivo para desespero, não há motivos técnicos para desespero. O São Paulo tem os limites de um time que não é propriamente um elenco com variedade de jogadas, principalmente, mas é um time que está liderando bem o brasileiro. Acho que tem uma coisa importante aí, no brasileiro não tem ninguém fungando no cangote do São Paulo uma autoridade que tem os adversários de mata-mata. Então, na Copa do Brasil, cair diante do Grêmio não é o fim do mundo. E se passasse e perdesse o título para o Palmeiras, também não era o fim do mundo. No brasileiro, quem persegue o São Paulo? Um Flamengo que tem potencial, mas que toda rodada a gente fica esperando uma melhora que até agora não veio. E um Galo que em algum momento mostrou potencial, mas tem nesse momento contra si, principalmente a matemática. Então as coisas conspiram, fora o estilo de jogo que o Breiler ressaltou, e é verdade, o São Paulo atual, o São Paulo do Diniz, é melhor que tenha um campeonato de ponto corrido, porque fosse um brasileiro com fase de mata-mata, aí sim eu acho que essas coisas iam pesar. Todo mundo ia lembrar que São Paulo perde a 20 e não sei quantos mata-mata seguidos, tem aquela coisa de zerar tudo. Na atual situação, não. Se o São Paulo mantiver essa toada do seu futebol, principalmente essa retomada que a gente apontou aí no jogo com o Galo em relação ao jogo contra o Corinthians, e não foi só esse, né? Ao longo do campeonato, o São Paulo, por exemplo, não ganhou do Vasco, mas depois retomou um nível de futebol. Então, eu acho que nesse momento, tudo conspira a favor do São Paulo. Se o São Paulo tiver a cabeça no lugar, ele segue essa toada, e essa toada atual, contando com o não crescimento, principalmente do Flamengo, já é suficiente para chegar ao título brasileiro. O que não pode é virar o fio. E às vezes o fio vira por questões, sei lá, de repente tem um surto de Covid aí, vamos bater na madeira, mas é algo que poderia mudar a trajetória do São Paulo. Se o São Paulo perca mais um outro jogador, além do Luciano, sem Luciano já está ruim, imagina se joga sem o Brenner. É outro problema que talvez possa aparecer, mas enquanto esses problemas não aparecem, o São Paulo continua sendo o time, nesse momento, com mais condição de ganhar o brasileiro. Só não pode virar o fio, só não pode criar fantasma. Fantasma onde não existe. Ontem foi uma questão muito específica. O São Paulo, principalmente, não tinha dois jogadores muito importantes para a sua criação, para o seu ataque, numa noite que precisava atacar e fazer gol. E não encontrou essa solução. No ponto corrido, quero crer que esse tipo de problema se dilui. E aí não tem por que ficar criando fantasma onde não existe. Concordo com o professor aí, hein, professor? Porque aquela eliminação para o Mirassol era um outro contexto, um outro cenário. Era um contexto onde o São Paulo não mostrava nenhuma solidez, era um São Paulo que não demonstrava nenhuma confiança, oscilava do primeiro para o segundo tempo, do segundo para o primeiro tempo, de um jogo para o outro. Não tinha nem time titular. Era o São Paulo do Pato, era o São Paulo do Pablo, né? Hoje é o São Paulo do Luciano e do Brenner, não é mais o São Paulo do Pato e do Pablo.
né? A primeira fase da Libertadores, fase de grupos da Libertadores do São Paulo também, aquela hora que cai, teve só aquele jogo contra ele, deu 3-0, mas perdeu a primeira partida, foi ali que já a coisa começou a degringolar, aí veio a eliminação para o Lanús, é um outro momento do São Paulo, é uma outra situação, é uma eliminação, ninguém quer perder, ninguém quer ser eliminado, não é normal, não é legal, seja para quem for, mas é do jogo, é do jogo. Ser eliminado pelo Grêmio, eu estou falando do Grêmio, não estou falando do Mirassol, estou falando do Grêmio, é absolutamente aceitável, claro, ninguém quer perder, como eu disse, mas você entende, Adel, você não queria, mas você entende. E no momento que o São Paulo é líder do campeonato. Então, acho que não tem que ter esse tipo de influência, tem que ter cabeça fresca nesse momento. Não pode ficar eternamente com esse clima do derrotismo. Perdeu aqui, esse time do São Paulo não vai ganhar nunca. Porque uma hora vai ter de sair dessa fila, e esse peso, né, eu repito, não pode ser jogado só nas costas de quem está agora, né? É um peso muito maior, de várias eliminações, vários vexames durante a gestão do Leco. Agora o São Paulo troca de presidente, mas tem a inteligência de manter pelo menos a estrutura de comando com o Raí, de dar um respaldo para o Fernando Diniz. Esse é o momento de unir forças no São Paulo e não criar, né, essa atmosfera de que os jogadores não vão dar conta do recado, porque eu acho que, mesmo se tiver tropeço nessas rodadas finais, né, nessas 11 rodadas finais, o São Paulo tem totais condições de reverter, de dar a volta por cima, e tem jogadores para isso, né? Tem, claro, jovens que estão surgindo, que têm sido muito importantes, mas é fundamental a experiência de jogadores como Daniel Alves nesse momento, o Juan Fran, o próprio Volpi também, que é um cara muito rodado. Então, acho que o São Paulo perde o Campeonato Brasileiro agora para a própria cabeça. Deixar se levar por essa pressão essa necessidade de títulos. Se administrar a vantagem de forma racional e mantiver essa ideia de futebol com cabeça, não deixando se abater por essa eliminação na Copa do Brasil, eu acho que o São Paulo continua ainda muito bem encaminhado para quebrar essa fila de títulos no Campeonato Brasileiro. Ô Prates, vamos falar de um personagem desse, não só desse confronto, né? Vamos falar de um personagem do ano do Grêmio. É o Renato. O Renato a gente já falou bastante dele, é jogador. Telinha para Diego Souza. Vamos lá, esse cara tá num ano iluminado. Olha aí, ó. É o ano mais artilheiro da carreira dele. Em 2016, foram 49 jogos e 19 gols. Em 2017, 55 jogos, 21 gols. Aí no ano de 2018, 51 jogos, 16 gols. 2019, o ano com menos gols, 10 em 49 jogos. Esse ano, ele já mais que dobrou o número de 2019 com menos jogos. Né? Já fez 49, sendo 44, 22 gols. É o ano mais ativo. É a melhor temporada do Diego Souza. Está com 35 anos. Diz o Diego Souza que vai se aposentar no final do ano que vem. Né? Mas é impressionante o que o Diego Souza está fazendo esse ano com a camisa do Grêmio. Chegou cercado de muita dúvida. Né? O Prat, ele que já foi jogador do São Paulo, ia falar lei do ex, né? Mas o Diego Souza já rodou tanto o país que lei do ex com o Diego Souza é absolutamente normal, né? Você vai jogar contra o Diego Souza, se é o Fluminense, se é o Flamengo, se é o Vasco, se é o Botafogo, se é o São Paulo, se é o Palmeiras, se é o Cruzeiro, se é o jogador que mais defendeu times grandes. Exatamente. Ele vestiu 9 camisas. Ele e o Paulo Roberto, que era lateral, o Paulo Roberto Jacaré, dos anos 80, do Grêmio, do São Paulo, do Santos. O Diego Souza está empatado com ele. Ninguém vestiu mais camisas entre os 12 grandes clubes quanto o Diego Souza. Ele e o Paulo Roberto, com 9. É incrível. E nessa passagem pelo Grêmio, marcante. A pergunta é que está aí na tela, Prates. Falta um Diego Souza que já esteve no São Paulo, ao tricolor paulista? Não, acho que não falta o Diego Souza. Inclusive virou centroavante com o Dorival Júnior no São Paulo, né? Quando foi colocado como camisa 9 mesmo, né? O Diego Souza sempre foi um meio atacante, sempre foi um jogador que tem muita qualidade, sempre teve muita qualidade, mas era um jogador irregular, um jogador que era inconstante em alguns momentos importantes. Ele foi muito bem nesse confronto contra o São Paulo, William.
Ele fez um jogo muito bom na Arena, e além do gol, uma atuação muito boa. Ontem também um jogo muito bom do Diego Souza. É realmente o grande ano da carreira dele. Pelos gols, pela maneira que ele está entendendo que o Grêmio precisa jogar, a maneira que ele se comporta em campo. Acho que também tem aí, em algum momento, a sombra do Thuram. Foi uma boa para o Diego Souza. Ele não virou o dono da posição absoluto. Ele viu que tem um centroavante que não tem uma qualidade técnica que ele tem, mas que pode incomodar. É aquela história de se o Diego Souza der uma brecha, quem vai entrar pode tomar conta da posição. Isso para um jogador como o Diego Souza também tira de uma zona de conforto, também incomoda. Você tem de conhecer o jogador que você tem, o perfil dele, né, em relação a não se sentir muito dono da posição, dono do pedaço. Não acho que faltou o Diego Souza ao São Paulo. Agora, pro Grêmio esse ano, muito importante, né, em que pese o erro do Renato com o Thiago Neves, o erro do Renato com o Robinho, o Diego Souza é um acerto. Tem ido muito bem, merecidamente, o ano mostra, os números mostram isso. É um jogador fundamental para o Grêmio tentar mais uma vez ganhar uma Copa do Brasil, William. O que você acha, Dani? O Prates faz uma lista aí, não dá para recuperar todos, né? Mas o Renato sabe muito bem motivar esses jogadores que ele acredita no potencial e que não estavam exatamente em boa fase. Quando ele sai do Botafogo, ele sai numa situação que não é de crença, muito pelo contrário, quando ele chega ali, muita gente achava que não ia funcionar. E é muito importante mesmo saber como motivar o jogador. Ele ontem, depois do jogo, emocionado, sabe? Focado naquilo que ele estava fazendo, é muito legal de ver. Tá chegando o final da carreira, tá mais perto, obviamente, do fim do que de qualquer outra parte, mas é legal ver o comprometimento, a importância, o tanto que ele abraçou esse projeto. A maturidade, eu acho que fez muito bem ao Diego, né? E vai ter lei do ex de novo, né? No caso dele é até difícil, acho que é só Internacional, Santos e Corinthians, é isso? São os únicos 3 times desses 2 que o próprio fala. É isso aí. Ele nunca defendeu a camisa, mas eu acho legal, acho muito legal ver um jogador na idade dele passando por um momento como esse, assumindo responsabilidade e fazendo toda a diferença do mundo, não só com os gols, que a gente vê que a média já dobrou, já mais que dobrou, mas com a postura que ele tem hoje, que já foi muito criticado em outros momentos, mas com a postura que ele tem hoje para influenciar positivamente esse Grêmio. O Prates acha que o Diego Souza vive o melhor ano da carreira, professor. Rapidinho, acabei de ser informado que eu tenho que ir urgente para o intervalo, mas, professor, pode arrematar aí. Os números... Ele disse que é o melhor momento da vida do Diego Souza, da carreira do Diego Souza. É mesmo? Estou lembrando aquele Diego Souza do Palmeiras, que, se eu não me engano, foi bola de prata, né, professor? O esporte foi excelente, William. Mas era outro... Mas era outro também. Eu ia chegar aí também. E o do esporte que foi, assim, marcante. É o melhor mesmo ou não? Era o Diego Meia, né? O Diego centroavante que se encontrou. Era o Diego Meia. E é uma temporada de muita gente se encontrando lá na frente, né? A gente tem bastante jogador aí que está desabrochando mais para frente. O Vina, o Thiago Galhardo, até o Marinho, se você chegar, comparar esse Marinho com o Marinho que não rendeu no Grêmio. Mas eu acho que é o melhor momento do Diego centroavante. Só não acho que faltou um Diego para o São Paulo, porque seria incoerente. Porque o Diego era do São Paulo e a gente vivia dizendo que com jogadores como Diego Souza e Nenê juntos não dava. Então não vamos agora também falar que faltou um Diego Souza para o São Paulo, né? Eu estava aqui falando justamente isso. Não dá. Você cobrou coerência no começo do programa, eu estou aqui com uma coerência retroativa. Isso. Muito bem, professor, é isso. Falei que eu não ia tolerar incoerência. Foi bem, professor. E a gente vai para o intervalo, hein? E voltamos daqui a pouquinho, porque precisamos falar da classificação do Palmeiras. O Palmeiras está na decisão da Copa do Brasil. Partidaça contra o Grêmio, hein? Só queria dizer uma coisa. Não dá para fazer programa com a Dani. Porque no intervalo, ela fica falando de comida. Eu tenho que buscar rabanada, gente. Não é negócio de chefe, o papo da rabanada. Falou, tem chefe do cardápio, a Dani incorporou isso aí. Você falou, tem uns chefes aqui do cardápio. Buscar rabanada, ué. Cara, ela no intervalo agora, ela acabou comigo. Ia ser 1h07, né? 31 de dezembro, né? Último dia do ano. É coisa da comilança já na cabeça, né? E ela já falou... Só porque eu falei que no Natal eu comi uma torta que era massa de biscoito, doce de leite, banana em calda e suspiro. Ele achou bom.
Achei bom não, achei espetacular. Eu sou uma formiga. Isso é uma bomba calórica. No quarto andar, no segundo, hein, William? Até chegar lá no quarto andar, no segundo, acabou. Já comeu tudo. Aí eu vou de elevador numa. Ah, e ela ainda falou de rabanada. Ela vai buscar as rabanadas ainda hoje à tarde, a Dani. Meu Deus do céu. Bom, vamos falar do Palmeiras. Meu Deus, ó, já tá dando até tremedeira, ó. Já tá, essa abstinência do doce nesses últimos dias já tá dando tremedeira. É hoje. De hoje não passa. De hoje não passa. Vamos, gente, vamos lá falar do Palmeiras que se classificou, tá na decisão da Copa do Brasil, 2-0 sobre a surpresa América Mineiro. Grande campanha do América também. Parabéns aí ao Lisca, toda a equipe do América, porque realmente excelente campanha. O América que estará na Série A do Campeonato Brasileiro na próxima temporada, hein? Estará na Série A, sim. Só que o Abel falou sobre a questão do tempo, que tem sido um problema para o Palmeiras. Muitos jogos aí encavalados. E janeiro vai ser ainda pior. Vamos ver. Hoje, infelizmente, vivemos na era de uma hora parece um minuto. Nós queremos tudo, não é para hoje, é para ontem. Queremos que o treinador chegue aqui em um mês e que ponha a equipa a jogar sem treinar, que é uma coisa de loucos. Não sou eu que o digo, são os grandes treinadores que o dizem. Nós queremos contratar jogadores e gastamos dinheiro com eles e não lhes damos tempo para adaptar à cultura do clube, à exigência do clube, porque é diferente jogar no Palmeiras ou jogar num clube de médio ou baixo. Porque a exigência que nós temos aqui, a cobrança é completamente diferente. E é preciso uma adaptação. E as pessoas aqui às vezes não dão essa adaptação aos próprios jogadores. Temos que ter calma, temos que acreditar neles, temos que passar confiança e temos que lhe dar tempo. E, portanto, se foi um jogador que gostou, é porque tem essa qualidade. E muitas vezes eu vou falar aqui contra um treinador que eu admiro muito, que é o meu amigo Mourinho, é um dos treinadores que eu também me inspiro. Eu lembro-me que o De Bruyne estava com ele e acabou por sair. E agora é um dos melhores jogadores por tempo. Precisamos dar tempo. Se nem o De Bruyne teve tempo, hein? Que dirá aqui no Brasil. Vamos lá. Olha só os confrontos aí do Abel. Ele vai pegar o Renato na final da Copa do Brasil e semana que vem já tem um confronto com o Galhardo. Olha só o trabalho em dias do Abel e dos próximos adversários. O Abel tem 57 dias de Palmeiras. O Renato tem 1.565 dias de Grêmio. E contando, hein? E contando. Porque pelo visto vai ficar mais o ano que vem. E o Galhardo tem 2.400 dias. 2.400 dias. A Dani estava falando, não sei se foi a Dani quem estava falando isso no bloco anterior, que a gente já falou um monte de coisa. Sobre a diferença ali que ontem pesou. Claro, o tempo que o Renato teve para treinar o Grêmio, o tempo que ele está no Grêmio, ele conhece os jogadores, ele fez todas as mudanças nos últimos 4 anos, ele rejuvenesceu a equipe, trouxe jogadores, tudo tem o dedo dele ali, né? E o Diniz é um trabalho de 1 ano e alguma coisa, né? Agora você imagina com essa diferença que a gente está vendo na tela. Quem chamou? 1 ano e pouco já é muito bom, hein? 1 ano e pouco para o futebol brasileiro. Já é muito bom para o padrão do futebol brasileiro, que troca técnico toda hora, né? Ainda mais o São Paulo, que vivia trocando muito também, né? E a pergunta que eu faço é a seguinte, vou começar até pela Dani. Esse pouco tempo aí, dá para encarar esses times aí com mais identidade, porque tem treinadores há muito mais tempo, como o Renato e o Galhardo? Vai ter que dar, né, William? Eu acho que o jogo contra o River Plate é a primeira grande prova no mata-mata do Palmeiras e, obviamente, do Abel também. O Palmeiras, na primeira fase da Libertadores, tinha um grupo razoável, pegou adversários relativamente fáceis no mata-mata e agora tem uma prova de fogo. Porque se a gente pegar como o jogo de ontem como parâmetro, aí a gente pode supor um problema, porque o jogo do Grêmio ontem não foi um jogo criativo, não foi um jogo convincente, longe de ser brilhante, muito pelo contrário, ficou até nervoso em alguns momentos esses Palmeiras, né, umas trocas de passes ali no campo de defesa, e claro que a gente tem que levar em conta a sequência física, tudo isso, né? A coisa de se manter em várias competições, mas eu entendo também que o Abel ontem poderia ter escalado o time de uma maneira diferente. A gente já vai falar sobre isso, né? Mas eu não achei boa essa ideia dele de entrar com 2 homens de velocidade por ali, porque não era um jogo de velocidade, era um jogo de inteligência, era um jogo de toque de bola, de furar a retranca montada pelo América. E se ele não achar uma maneira de montar esse time
para ter tipos diferentes, que é o que a gente elogia no Renato, né? Talvez até pelo tempo de trabalho. Assim, ele consegue formular o Grêmio para cada partida, para cada desafio. E é muito o que o Abel precisa encontrar nesse Palmeiras. Ele fala em elenco curto, e eu prefiro acreditar que ele está dizendo isso levando em conta os desfalques, porque ele tem um elenco curto à disposição nesse momento, né? Porque se a gente contar o elenco todo, o Palmeiras está longe de ser curto. Mas ele vai ter que achar soluções ali para encarar. Não acho que tem a obrigação de ganhar todas as competições. Já confiei mais no Palmeiras no ponto de vista do mata-mata. Cheguei a dizer aqui que eu achava que um título já estava garantido. Eu já tenho dúvida agora com o afunilamento das competições. Breiler, tem alguém voltando atrás aí, hein, Breiler? Não vai cortar. Aí, ó, tá vendo? Cadê a coerência então, de cobrar? Cadê a sua coerência? Isso! Eu falei que eu não ia tolerar isso, hein? Dane, hein? Você fica pensando aí na rabanada, já tá mudando de opinião. Não, então mudando de opinião. Estou ponderando o que eu disse antes, levando em conta os últimos 180 minutos de mata-mata. Ficou bonito, não ficou? Ficou bonito. Ficou quase um Bira aí. Vocês estão aprendendo muito com o Bira. Essas coisas que vocês estão usando aí, ó, pra sair pela tangente. Não foi bem isso que eu falei. É escola Bira de comentário, hein? Não, mas olha, isso à parte, né, as mudanças que a gente vai mesmo ressignificando de acordo com o que a gente vê em campo. O Palmeiras tem potencial, o Palmeiras tem elenco, o Palmeiras tem qualidade individual para ser competitivo nesses jogos. O que vai faltar é realmente a experiência e o tempo de trabalho, que é uma coisa que o Abel tem falado muito. Talvez por isso eu olho o Palmeiras não como favorito para o jogo contra o River Plate e vejo uma ligeira vantagem do Grêmio também na final, o que não quer dizer que não possa surpreender. E aí, hein, prof? Pouco tempo. Pode falar, Breiler, pode ir. Não, então, porque eu acho que tem um peso muito grande se ter um trabalho mais consolidado. Porque até ontem, no caso do Lisca, como um time como o América, que tem um abismo de orçamento com o Palmeiras, nem se compara de estrutura, de tradição, de camisa, e ainda assim consegue fazer 2 jogos muito equilibrados, consegue ser competitivo num torneio complicado como a Copa do Brasil, porque há uma ideia ali, há um time que já sabe jogar, um time em que o técnico consegue, às vezes sem mudança de jogadores, alterar a forma de jogar, como o Lisca fez na volta para o segundo tempo com o Palmeiras. Então, é só assim que um time como o América vai competir de igual para igual contra uma potência como o Palmeiras. E da mesma forma, isso serve para o Palmeiras também. Em termos de tradição, em termos de títulos, não deve nada a River Plate, a Grêmio, mas por terem trabalhos mais longevos, né? O Renato tem quase 30 vezes mais tempo à frente do Grêmio do que o Abel no Palmeiras. Então, acho que se ele conseguir ou um título da Copa do Brasil contra o Grêmio, ou passar para a final da Libertadores superando o River do Galhardo, já vai ser um feito notável para um trabalho de só 3 meses. Um trabalho que tem alguns problemas, tem oscilações, mas, para mim, a avaliação do trabalho do Abel até aqui é muito boa. Um trabalho que mostra perspectiva de evolução, que mostra bons indícios, recuperação de jogadores. Ontem, contra o América, o Palmeiras retomou uma agressividade maior na marcação, tanto é que conseguiu forçar alguns erros do América na saída de bola. Então, acho que tem muita coisa a se exaltar nesse trabalho do Abel e acho que só se ele conseguir algo, além do que já conseguiu até aqui, já vai ser muito elogiável. A gente precisa tirar o chapéu para o treinador português. Dá para encarar ou não, ô Prates? Assim, claro, tem que encarar. É o que a Dani falou, né? Tem que dar um jeito, tem que encarar, dá para encarar, tem elenco, tem time. É lógico, para brigar ali, ser até finalista de Libertadores, ser campeão da Copa do Brasil, por que não? Mas faz muita diferença, porque a gente falando da palavra diferença está sendo repetitivo, né? A diferença para o Renato e para o Galhardo, como a gente mostrou na tela, é gigante em tempo de trabalho. Dá para, de alguma... Como é que compensa essa diferença no confronto? Conhecimento do elenco que ele tem, William. E dá para encarar sim. O Palmeiras vai encarar o River e o Grêmio. Você não tem a dúvida disso. Diferentemente de alguns companheiros, eu não vejo o River tão favorito assim. Não vejo o Grêmio favorito também. Acho que esses jogos de mata-mata são muito circunstanciais. Ontem o Abel teve participação na classificação.
Porque as 3 alterações, quando vieram do banco, Patrick de Paula, Scarpa e Lucas Lima, em 15 minutos, William, no mata-mata, você perde ou você ganha uma classificação. O Palmeiras estava quase perdendo a classificação. Né? E mais do que, assim, tirar um jogador para colocar outro, era preciso mudar a dinâmica do jogo. O jogo estava muito ruim no segundo tempo para o Palmeiras. Muito ruim. O Palmeiras não ficava mais com a bola, o América começou a avançar os jogadores, o América começou a rondar a área, bateu para o gol do Everton. Aí vieram 3 jogadores do banco que ajudaram muito a mudar o rumo da partida. Lucas Lima, Scarpa e Patrick de Paula. A tela aí para te ajudar, Prates. Para ajudar no seu comentário aí, ó, a tela. Então, porque ontem... Antes das trocas, pareça, 5 finalizações, depois 6. Finalizações certas antes das trocas, 1, depois 3. Finalizações sofridas antes 10, depois 4. Não tinha feito gols, depois das trocas saíram os 2 gols. Entraram aí o Lucas Lima, o Patrick de Paula e o Scarpa, como você falou. Desculpa te interromper, é só para dar mais argumentos aí para você. Porque é o seguinte, William, o treinador, ainda mais em um mata-mata como o de ontem, as 3 alterações poderiam não ter feito efeito nenhum, tá? E o América continuar melhor como estava até os 3 entrarem, né? Patrick de Paula, Scarpa e Lucas Lima. Agora, você não pode ficar esperando perder o jogo para mudar. Jogo assim, você ganha e perde jogo em mata-mata naquele momento, naqueles 10, 15 minutos. Então o treinador tem um papel muito importante. Palmeiras no banco ontem não tinha nenhum atacante. Palmeiras tinha um jogador muito rápido no campo, que era o Rony, que errou algumas jogadas para começar a acertar no final e acertou decidindo, ajudando a decidir o jogo. O William não estava bem, Veiga não estava bem, Luiz Adriano até o gol mal tocou na bola. Quando a bola chegou para ele, ele fez um gol quase de sinuca, né, batendo por baixo, tirando do Cavicchioli. Agora, foi preciso ontem que os 3 que saíram do banco, eles mudassem a dinâmica do jogo. A dinâmica estava muito pro América. Então foi uma classificação muito difícil que o Palmeiras conseguiu sair de uma situação adversa. O cenário do segundo tempo estava muito complicado para o Palmeiras jogar. O Abel vai ser muito assim contra a River e o Grêmio mais à frente, o River agora, William. Eu acho que vai ser muito assim, ó. O que o jogo está mostrando para ele. Pois não. Não, só para raciocinar junto com você aqui, ele mexeu bem, eu também acho, né? E quando a gente olha no papel, talvez algumas alterações nem fossem tão precisas assim, porque elas são posição por posição, mas eu concordo com você, fez muita diferença. Mas você não acha que essas mexidas também têm a ver com a maneira como ele escala o time inicialmente, porque ele prevê uma coisa na partida e não avalia que esse jogo é um jogo de inteligência, que ele vai precisar menos dessa velocidade? Isso é que eu acho que é o desafio de quem está há pouco tempo, né? Porque não só do conhecimento do próprio time, mas também do adversário. Eu acho que ele corrige o que ele faz no início, você não concorda? Pode ser, Dani. Mas o mata-mata permite isso, e o mata-mata pro Abel, que tem um tempo menor que Galhardo e Renato, o Abel ele tem que ser preciso em relação a isso. Por exemplo, ele imaginou o jogo de ontem, eu concordo com você. Eu vou colocar jogadores velozes para, entre aspas, abrir a defesa do América. O América marcando muito bem. Opa, não funcionou. Ele precisa mudar para ontem. Ele não pode esperar 30 do segundo tempo para mudar, porque ele pode perder a classificação. Então, acho assim, se ele tiver essa percepção que ontem ele teve e deu resultado, o Palmeiras encara o River, encara o Grêmio. O que os outros têm de vantagem em relação a tempo de trabalho, a conhecer melhor o elenco, o Abel, na prática, pode reduzir isso. Né? E ontem deu certo. Ontem as alterações mudaram o custo do jogo que era pró-América, pró-Palmeiras. Mas concordo com você, Dani. Eu acho que tem muito a ver com as escolhas que não deram certo as iniciais, e aí quem veio do banco veio muito bem. Esse ponto é importante aí, professor. E é a pergunta que está na tela. Mexeu bem porque escalou mal? Na verdade, é tentativa e erro também, né? Quando você faz uma aposta, não vai fazer o quê? Ele pensou numa coisa que não deu certo. Acho natural e ainda bem para ele que deu tempo. Ainda bem que ele mexe a tempo, o Palmeiras muda da água para o vinho em função dos jogadores que mudaram a dinâmica assim, mas também porque eles potencializam quem já estava em campo não jogando bem. Casos do Rony e do próprio Luiz Adriano, que é um caso à parte, o caso dele ali, a posição dele ali, uma que ele guarde de sinuca. Embora eu não vi ninguém comentar isso, mas acho que o goleiro falhou. Se eu sou o Matheus Cavicchioli, eu vou pro vestiário com a mãozinha atrás da minha orelha, eu podia ter feito melhor nesse lance aí. E eu tinha certeza que o William ia concordar, porque ele também é goleiro, e o goleiro sabe quando podia ter feito algo a mais. Agora, para a sorte do Palmeiras e do Abel... Escapuliu ali, era uma defesa bem possível, bem possível. Era o canto, a bola desvia no Messias e mata ele. Mas
Deu tempo. Mas não foi o suficiente, foi na direção ali do braço dele. Ele foi ali no canto tem que falar, certo. esse canto é meu. Esse canto é meu. A bola não pode entrar aqui de jeito nenhum. Tem o debate aqui em casa, hein, que eu falei que era falha e disseram que não. Ah, mas acho que ele falou que não, nunca jogou no gol, hein? Ou então não é goleiro com autocrítica, que também tá cheio. Quando eu era repórter, tinha uns goleiros que tomavam frango e no vestiário você ia entrevistar, ele ficava olhando para você assim, só esperando você falar da falha. Que era goleiro sem autocrítica. Agora, a falha do goleiro à parte, para sorte do Palmeiras e do Abel, embora seja muito importante um tempo de trabalho, futebol não é só isso. Senão o Jorge Jesus não tinha ganho a Libertadores do Flamengo como ganhou em alguns minutos, inclusive com falhas do Galhardo, que já tinha uma quilometragem danada àquela altura. Aí alguém vai dizer, era um jogo só. E esse alguém tem razão. Ele está falando de 2 jogos. Talvez pese, talvez não. Fatalmente pesa o tempo a mais de trabalho. Mas não é só isso, né, gente? A gente não está falando de um produto cartesiano matemático jogado na planilha. Não é assim. Uma jogada que desequilibra para um lado ou para o outro muda a história desse confronto, mesmo sendo em 2. A gente acabou de vir de um São Paulo e Grêmio, que a sorte do confronto em geral... Olha lá, professor, desculpa interromper. Olha lá, professor, olha lá. Eu não sei se vai ter imagem ali de cima. Parecia sinuca lá, professor. Que dá pra ver melhor. Não foi um chute forte, olha, de cima, olha lá. Não. Não desvia não, passa no meio da perna. Do braço, passa embaixo ali do braço. Né? Não, tem trisca na perna dele. É o canto dele. E olha a reação dele na hora que a bola entra. Ele olha pro gramado, como eu já olhei várias vezes em minha vida. Já tomei frango já, professor. Acontece. Essa reação. Mas ele é bom goleiro, viu? Deixa eu só fazer justiça aqui. O Vitória é bom goleiro, viu? Bom goleiro. Acontece. Paciência. Quem chamou aí? Que falhou. Não, é que eu acho que essa reação falhou, lógico. Tem muito menos a ver com falha e muito mais a ver com o jogo, como quem diz. Esse jogo aqui, quem fizer 1-0 está classificado. E eles que fizeram, ou seja, a gente está fora. Ele falha nesse lance aí. Chamou, Breila. Ele tenta segurar a bola, né, no lateral do Marcos Rocha e acaba falhando. Eu acho discutível essa falha aí, mas não vou discutir com referências da posição como William Tavares e o professor Celso Zelt. Principalmente em termos de falhas. Em termos de falhas, eu sou uma referência. E o Brenner... Eu falei de todo jeito. É isso. Não, e o William, para impressionar, para tentar nos convencer que ele é um goleiro respeitável, um grande goleiro, um goleiro decente, ele tem o Rodolfo Rodrigues atrás dele. Não vai impressionar ninguém. Dá pra ver aqui, ó. Dá pra ver? Dá pra ver a Portuguesa Santista aqui, mas tem o Rodolfo... tá aqui, ó, o Rodolfo Rodrigues aqui, ó. Um dos maiores goleiros que eu vi jogar. Esse é meu ídolo. Todo mundo sabe que eu torço pro Santos. Meu maior ídolo no Santos é Rodolfo Rodrigues, que eu já tive o prazer, a honra de entrevistar. Mas aí ele está comemorando o título mundial pelo Nacional. É no Nacional, exatamente. Essa aqui é Nacional. Tá aqui, ó. Tá até o escudo aqui. É o Nacional aqui. A Copa Passei a torcer muito pela seleção uruguaia por causa do Rodolfo Rodrigues. Mas vamos lá, essa é a história da minha vida. O que importa é a história do Palmeiras. Vai lá, Brenner. Então, eu tendo a concordar com a Dani quando ela diz que ele corrigiu um erro durante o percurso. Porque, para mim, a escalação do William só se justifica por alguma coisa, uma questão médica, né, como um Scarpa, uma possibilidade iminente de uma lesão. Porque o Scarpa, assim como o William, tinha sido preservado no jogo contra o Red Bull Bragantino, ele entra no segundo tempo, e eu acho que seria mais lógico entrar para esse confronto com o Scarpa, que vem jogando bem, um jogador que tem, além da bola parada, tem drible, é um jogador mais veloz ali para a proposta do América, de um jogo mais vertical. Acho que se encaixava melhor, até por ter se associado muito bem com o Vinha pela esquerda. Agora, o William não está numa boa fase, é um jogador importante, um cara que pode entrar no segundo tempo, tirar um coelho da cartola, mas como não está nessa sequência, acho que a opção mais lógica seria o Scarpa. Eu entendo que o Abel talvez possa ter ficado com trauma do Gabriel Veron, porque o Scarpa também ficou um tempo parado e o Gabriel Veron se lesiona, um desfalque para o Palmeiras, talvez ele pensou num eventual desgaste.
mas talvez até pensando nisso, pelo que foi o jogo contra o América, o risco que ele correu de perder o jogo no segundo tempo, fica a lição que ele aprenda com o Jorge Jesus. Jorge Jesus vivia dizendo, eu gosto de entrar com a carne toda no assador. Nesse momento, para o Palmeiras, é importante entrar com força máxima em Libertadores e Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, a obrigação do Palmeiras, em tese, é garantir uma vaga na Libertadores, que pode vir com Copa do Brasil ou com título da Libertadores. Aí você poupa, descansa mais, mas não dá para não entrar com os melhores em Copa do Brasil e Libertadores, mesmo o Palmeiras disputando essas 3 competições. Se tiver uma lesão, né, o que pode acontecer diante dessa maratona, desse ritmo frenético de jogos, aí ele vê depois, mas ele precisa reunir o que há de melhor no elenco, no time, e entrar para esses jogos contra o River Plate, principalmente contra o Grêmio, na final da Libertadores. Então, o Breiler, você deu um gancho legal. Não sei se o Leon, nosso editor-chefe aqui, está me ouvindo. A gente tem um trecho do Abel falando sobre isso, né? Dessa história que os jogadores ganham muito e tal. Sobre questão de envolvimento, sobre questão de jogos decisivos agora. E a gente tem agora, né? Já vem numa sequência de jogos decisivos. Tá na mão aí, né, Leon? Eu vou até pular um pouquinho aqui o roteiro, Leon. Você me desculpa, é que o Breiler deu um gancho legal aí para essa história, porque o Abel fala sobre isso. Já adianto que concordo com ressalvas com o Abel sobre o salário de jogador. Então vamos lá. Vai ser interessante da gente ver. Vamos nessa. Os desafios são-nos colocados em tudo na vida. E nós, na vida, temos que fazer opções. E um profissional de futebol, porque quem joga no Palmeiras, eu tenho que dizer isto também, tem um salário diferenciado das outras pessoas que trabalham todos os dias. Nós temos que agradecer todos os dias a oportunidade que Deus nos deu de ter esta profissão e perceber que há sacrifícios que se tem que fazer. E o sacrifício tem que ver muitas vezes com isto. Eu podia estar até às 3 ou até às 4, podia beber 2 ou 3 e tenho que me deitar às 2, estar com a minha família, dizer-lhes que está na hora de descansar porque há um objetivo que é histórico e que nós queremos muito conquistar esse objetivo. Vamos ter que ceder, vamos ter que neste momento fazer sacrifícios para recolher deles à frente, e nós temos que o fazer porque somos profissionais e daquilo que depende da nossa instrução, do nosso discurso, iremos, e seguramente os jogadores também, iremos fazer tudo para estar preparados para lutar com o máximo que temos por esse objetivo. Já vou no Breiler já, o Breiler tem ressalva, já vou no Breiler já. Dani, é isso, é a hora do sacrifício, é aquela hora que, tô com aquela dor e tal, meu amigo. Bora, vamos superar essa dor, porque agora é o River, reta final de Libertadores, agora é o Grêmio, decisão da Copa do Brasil, a sequência de jogos é pesada, mas não tem essa não. Eu entendi o que o Abel quis dizer, viu? Ele não está dizendo que porque ganha muito tem que se sacrificar. Ele colocou na equação, mas ele não fez uma relação totalmente direta. Pelo menos foi o que eu entendi ali. Mas, de qualquer forma, tá ali. Ele falou as duas coisas nessa resposta, né? Tem que levar isso em consideração sim, Dani? Dani ou Breiler? Dani. Não, eu acho que um atleta de alto rendimento, quando ele chega numa fase determinada das competições, ele tem que levar em conta o que ele faz, né? Vão haver sacrifícios em determinados momentos, por motivos diferentes. Uma hora você vai ver o jogador indo com dor, uma hora você vai ver o jogador abrindo mão de festa. E acho que isso pouco tem a ver com quanto se ganha. Ou vocês acham que os jogadores do América ontem não se doaram porque ganham menos? Acho que não passa tanto por quanto ganha e muito pela carreira que você resolveu abraçar. É uma carreira que demanda sacrifício. Para um jogador de futebol dar certo, às vezes a gente não leva isso em conta. Mas ele já passou por tanta coisa e tão novo para chegar num time de ponta, e aí eu incluo os de Série A, os de Série B, porque a gente sabe a quantidade de meninos que tentam esse sonho e não conseguem no meio do caminho. Eu acho que esse talvez seja o ônus, é a doação, é você perder Réveillon. E cá entre nós, a gente que é jornalista também perde, entendeu? Então, é inerente a algumas profissões e acho que não tem a ver com o tanto que se ganha, tem mais a ver com o tanto que se compromete. Você acha que passa isso na cabeça, professor? Essa relação? Eu tenho que me empenhar mais, eu tenho que me sacrificar mais, eu tenho que me doar mais
porque eu ganho mais, porque o meu salário é maior, porque o meu padrão é completamente diferente, e é isso que move? Ou são outras coisas? Eu acho que ele apelou para isso porque o momento é realmente fora da curva, né? Esse mês de janeiro do Palmeiras vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura do ponto de vista físico. É desumano fazer isso, sobre-humano fazer isso. A Dani fez uma relação com a vida de jornalista. Eu também acho, por exemplo, quando você vai fazer jornalismo e trabalhar com jornalismo esportivo, você pode esquecer fim de semana e quarta-feira à noite. Porque isso é inerente à profissão. E num sentido mais amplo, do jornalista em geral, eu nunca reclamei de sacrifícios. Eu nunca reclamei por, tem que ficar até de noite porque tem que esperar se vai acontecer alguma coisa com o Papa, sei lá, vai sair o novo Papa, vai sair o resultado da eleição. Isso é do jogo. Eu sempre reclamei de passar sacrifício à toa, o sacrifício que dava para evitar. Eu já trabalhei em revistas mensais e não tinha por que a gente ficar até de madrugada e ficava, por absoluta desorganização. Eu acho que o futebol também tem um pouco disso. Muito do sacrifício que os jogadores passam, é só você ver quantos jogos de futebol faz um jogador no Brasil e um jogador na Europa. E, aliás, ganha muito mais. Aqui não tem limite. Aqui não tem data FIFA, aqui não tem Covid, aqui não tem nada. Os caras passam por cima de tudo. Então, nesse sentido, é que eu vejo um certo perigo no discurso do Abel, vocês têm que ter graças a Deus que são privilegiados, que não é bem assim. Do chão não pode passar, né, gente? Tem algumas coisas nessa temporada que envolveram até a saúde dos atletas e que foram subestimadas. E muito em cima desse discurso aí. Então, acho que tudo tem um limite. Muito da bagunça da vida de um jogador profissional hoje não tem muito a ver com a opção dele, não. Tem a ver com uma má gerência do futebol como um negócio. É por isso que eu fico sempre com o pé atrás com esse tipo de discurso. Porque senão você não tem limite. Toda hora vão falar, você joga bem, beija a santa e vai para o campo. E não é bem assim. Celso, por isso que eu... Detalhe, né? A gente está falando aí, o professor entrou numa questão aí que é um sacrifício, colocando em risco a saúde, né? Colocando em risco a própria vida. Ele está falando de uma doença que mata. Né? Não pode. Porque estão bem fisicamente, etc e tal, né? Esse é um sacrifício máximo. Por isso que o professor falou, do chão não passa, né? Que a gente está falando do outro tipo de sacrifício. Está falando do sacrifício no campo, da superamadora e tal, etc. Fala, professor. Antes de passar para o Brelha, só quero registrar que isso não é novo, não. A Copa de 86, o Maradona já reclamou sozinho dos jogos ao meio-dia, que também é um absurdo. Tem a questão dos jogos na altitude, que é muito polêmico. Alguns defendem o direito da Bolívia, por exemplo, jogar lá, mas tem também a saúde do jogador. A saúde do jogador, depois que isso aí virou um grande espetáculo, a saúde dos atletas fica sempre em segundo plano com esse argumento aí. Você ganha bem e cala a boca. Não pode ser assim. O Breler tem ressalvas, né, Breler? Então, eu acho que profissionais de futebol têm que tomar muito cuidado ao tocar nessa questão do salário alto. Porque os jogadores de futebol sofrem muito com essa pecha, né? De que o cara ganha bem, então ele tem que jogar 3 jogos por semana, ele pode entrar em campo e não ter que reclamar se a gente está vivendo na pandemia ou não, aceitar que a vida dele seja colocada em risco, de seus familiares, porque ele ganha bem. Ele pode escutar insulto na arquibancada, ou torcedor, ou tomar enquadro de torcedor na rua, porque ele ganha bem. Então, o jogador sofre demais com isso. A gente precisa desconstruir essa ideia de que o cara precisa dar retorno pelo salário, né? O Borja, no Palmeiras, pagou por esse preço por ter sido o cara dos 30 milhões e ali em campo não ter se adaptado, não ter dado o retorno que se esperava dele. Então essa engrenagem acaba sendo muito cruel e muita gente se esquece que os jogadores de futebol só ganham bem porque nesse meio circula muito dinheiro. Não tem nenhum clube fazendo caridade, ou o empresário do jogador chega lá com a faca no pescoço do dirigente para pagar bem. Isso acontece porque existe muita grana rolando e o jogador, obviamente, vai querer a sua fatia
desse bolo. Então, acho que no caso do Palmeiras, por exemplo, o cara que ganha um bom salário é justo, por tudo que ele ralou na vida para se tornar um jogador profissional. Então, por isso, eu acho que o Abel não precisava ter falado em salário. Aqui no Palmeiras, a gente ganha bem. Eu entendo o ponto dele, e aí acho que, por isso, eu acho que a questão salarial não deveria ter entrado nessa fala, estamos numa pandemia. Muita gente foi prejudicada, muita gente perdeu empregos, muita gente teve de deixar de trabalhar. Então, por sermos privilegiados, vale o sacrifício nesse momento. E aí eu concordo com ele. Esse é o momento do jogador de futebol se cuidar, não só fisicamente, mas em relação ao coronavírus. A gente sabe que tem muitos jogadores se expondo, né, em festas, em baladas de fim de ano. Alguns jogadores se expondo até de graça, como aconteceu com o Santos, nesse jogo beneficente do Narciso. Não precisava ter jogador do elenco lá presente, eles nem jogaram, mas estavam ali se sujeitando ao risco. Imagina um Marinho infectado agora antes de um jogo importante contra o Boca pela Libertadores. Então o jogador precisa ter essa consciência. E aí eu acho que nesse ponto o Abel vai mobilizar, vai conscientizar os jogadores da importância de se cuidar nessa virada de ano, porque o jogo contra o River está muito recente. Mas não entrar nessa questão de salário acaba aumentando, né, ou contribuindo para essa pecha de que o jogador precisa render ou se sujeitar a tudo por causa de salário. Ô Prates, para puxar para você, mais um trechinho do Abel falando sobre o calendário. Vamos lá. Eu vou dizer as críticas que nos fizeram contra o Bragantino, a equipa teve mal, teve presa. Eu vou falar nisto. Há quanto tempo é que nos jogava o Luís Adriano? Há quanto tempo é que nos jogava o Patrick? Há quanto tempo é que nos jogava o Alá? E depois nós queremos que estes jogadores entrem e tenham a mesma dinâmica dos outros que saíram, mas foi à custa desses jogadores, foi por nós termos rodado o elenco, a equipa, e por acreditar neles, não é só dizer que acreditamos, é dizer e demonstrar, é que nós hoje podemos ter aqui a equipa pelo menos 10% mais fresca. Se estávamos frescos, não estávamos. Mas em vez de ter 20 quilos às costas, se calhar só tínhamos 15. E as pessoas têm que perceber isso, é a nossa função, não fazemos outra coisa aqui dentro, a não ser com o plantel curto que temos, estamos em todas as competições. Esta final da Copa é a duas mãos, ida e volta. Eu posso ser muito honesto, pensei que era só um jogo, mas aqui vocês gostam de jogos, vamos lá jogar, sem desculpas. Se temos que fazer 12 jogos, vamos fazer 12 jogos. Olha só, prêmio por bom comportamento. Olha o calendário em janeiro, meu Deus do céu. Mal virou o ano, já tem o River fora pela Libertadores. Isso no dia 5. 4 dias depois tem o Sport, jogo fora pelo Campeonato Brasileiro. 3 dias depois, oi River, tô aqui de novo. Jogo em casa, jogo de volta pela Libertadores. 3 dias depois, o Grêmio em casa pelo Brasileiro. 3 dias depois, o Corinthians em casa pelo Brasileiro. 3 dias depois, o Flamengo fora pelo Brasileiro. Bota mais 3 dias aí, vem o Ceará fora também pelo Brasileiro. Bota mais 3 dias, Vasco em casa pelo Brasileiro. E aí 4 dias. Aí vai dar para relaxar, né? De 3 em 3, 4 agora é molezinha, hein? 31 de janeiro, o Botafogo em casa pelo Campeonato Brasileiro. Então, assim, além da sequência, viu, Prates? Além da sequência muito grande de jogos, a quantidade de jogos aí no mês de janeiro, a gente tá falando de um confronto contra o River, aí tem Grêmio, tem Corinthians, tem Flamengo, né? Só para colocar os que estão ali, né? Tem a rivalidade com o Corinthians, tem 2 que estão brigando também ali pelo G4 do Campeonato Brasileiro. E aí é o seguinte, se o Palmeiras for à final da Libertadores, esse jogo contra o Botafogo vai ser adiado. E aí ele disse o seguinte aí, né? A gente até voltou dando risada, né? Vocês gostam de jogos, né, Prado? Então vamos jogar, não vamos reclamar, mas eu pensei que era um jogo só. Até pela condição de que a gente viveu esse ano, não era ideal que tivesse sido um joguinho só essa decisão? E talvez daqui para frente seu padrão um jogo só, como é em várias Copas em outros países? Ou você não gosta dessa ideia? Não, eu gosto da ideia de 2 jogos da Copa do Brasil, William. Mas acho que tem muito a ver com costume, no meu caso, né? A gente tem que ponderar que é um ano muito atípico, é um ano anormal, o calendário é surreal, você realmente joga muitas vezes, tem muitos deslocamentos, tem muitas viagens.
Você fica muito mais em aeroporto e hotel do que propriamente vai para o campo para treinar, para aperfeiçoar o time. O que o Abel, se a gente tentar analisar o copo meio cheio aí, o que o Abel certamente vai passar aos jogadores, os jogadores do Palmeiras têm essa consciência, eu imagino, que a chance de fazer história é impagável. Daqui a 20, 30 anos, a gente pode lembrar do Palmeiras bicampeão da América e Palmeiras campeão da Copa do Brasil em um intervalo aí de 15 dias, de 2 semanas. Pratos, mas isso daí compensa o esforço físico, o sacrifício de um, a contusão do outro. Você estar na história de um grande clube, entrar na história de um grande clube por conquistas, por títulos, por algo marcante, tem um peso muito grande, William. Então, acho que assim, claro que tem o lado do desgaste. O Palmeiras, em determinados momentos, vai ter de fazer uma opção, vai olhar para o brasileiro e talvez perceber o seguinte: campeão brasileiro eu não vou ser, mas eu tenho condição de ficar entre os 4 ou 5 primeiros para jogar uma próxima Libertadores para acabar bem colocado. Ok. Agora, eu posso ganhar uma Libertadores, posso ganhar uma Copa do Brasil em 15 dias entre uma competição e outra. Né? Mal comparando o ano passado, o Flamengo foi campeão da América, campeão brasileiro no final de semana. Aquilo, para quem era do Flamengo, é impagável, porque você está na história para sempre. Daqui 30, 40, 50, 100 anos, alguém vai lembrar o seguinte: olha, teve um final de semana aí que foi histórico para o Flamengo. O time foi campeão da América em Lima, em um sábado, e campeão brasileiro no domingo. Né? E quem fazia parte desse grupo estará sempre lembrado. Né? E aí é muito mais do que análise técnica. Eu acho que o Abel Ferreira vai se apegar muito nisso. Olha, gente, a gente se sacrificou tanto até agora. Faltam 3 jogos para ganhar uma Libertadores, 2 para ganhar uma Copa do Brasil. A gente talvez, entre aspas, abra mão do brasileiro para fazer história em 15 dias. Eu acho que isso, William, isso não tem como você pagar. Isso, escrever a história, estar na história de um clube com conquistas, é algo inimaginável, algo impagável. E o Palmeiras tem chance disso no final de janeiro e no começo de fevereiro também. Mas, Dani, até pela característica desse ano, não seria mais prudente uma final... E aí, tudo que aconteceu esse ano e como encavalou o calendário, né? Não seria mais prudente uma final em jogo único, nem que fosse só esse ano, porque outras competições se adequaram à realidade, né? Champions League, por exemplo, na temporada passada, os jogos em agosto ali, foi sede única e era um jogo nas quartas, um jogo na semifinal. A decisão já é um jogo só mesmo, né? Campeonato Argentino, mudando o formato e tudo, enfim. Não seria mais prudente, não? Seria, com toda certeza seria mais prudente. Mas quando é que o calendário da Champions foi combinado? Antes de a bola rolar, né? Uhum. Então, assim, agora eu acho que não é hora de mexer nisso. Porque eu sou da política do, né, para usar um ditado de vó aqui, o combinado não sai caro. Então, se todo mundo topou, se todo mundo começou a jogar, se todo mundo chegou até aqui sabendo que eram 2 jogos e você modifica isso agora, você dá margem para muita coisa. E aí vai entrar na mesma coisa do Campeonato Brasileiro, de quantos jogadores tem que ter disponíveis para jogar, então muda agora, não mexe aqui. A Libertadores já deixou as regras dela de acordo com a Covid claras desde o início, né? Tinha um número mínimo, que agora eu nem me lembro mais, de jogadores que teria jogo de qualquer maneira. No Brasileiro, isso foi sendo modificado até que se chegasse ao número. Então, assim, acho que seria prudente, acho que seria o certo, talvez já ter reduzido essa competição, inclusive nas fases anteriores, como você deu o exemplo da Liga dos Campeões, mas agora que os times estão na final e que o regulamento foi mantido até aqui, eu acho que não é hora de mexer, porque senão ainda está arriscado desvalorizar e desqualificar a competição por conta de uma mudança de última hora. Agora deixa como tá e vida que segue, coitado do avião, sabe? E aí, professor? Fala. Eu fico imaginando, com esse ditado de vó que a Dani gosta, né? Os jogadores chegando lá para a CBF. Pô, CBF, a gente vai jogar 2 jogos de Copa do Brasil nessa temporada difícil. Tá todo mundo ao redor, jogando, né? Uma final só, a CBF chegando. Mas você não é todo mundo, amigo. Então, para o jogador acaba... né? Esse você era todo mundo, eu escutava direto. Não, na verdade isso expõe uma deficiência do futebol brasileiro, da conversa dos clubes com a CBF. Eu não estou aqui, porque o ônus realmente recai sobre o jogador, você tem toda a razão. Mas isso expõe toda uma falha de conduta de várias esferas, né? Da CBF, de como os clubes se manifestam, de como preservam o seu elenco, de como conversam com a CBF. Eu não sou a favor, não. E é engraçado você falar isso, porque realmente arrebenta no lado, entre aspas, mais fraco, né? Que é quem vai ter que entrar em campo e se expor. Não, pro jogador, não faltou chance, hein, para mexer nisso, hein?
Porque a Copa do Brasil... porque esse que é o ponto, né, professor? A gente não está nem falando, vamos mudar agora, né, com o jogo em andamento, né, por assim dizer. É lá atrás, né, professor? Quando retomou, quando estava voltando aí, tinha que terminar ainda os estaduais, lembra? Ainda tinha que retomar a Libertadores, ainda ia começar o campeonato. Ali era a hora de parar, falar assim, olha, vamos lá, a situação é essa, o Campeonato Brasileiro vai ser assim, tem clubes brasileiros na Libertadores, tem Copa do Brasil. Como é que isso aqui vai encavalar lá na frente? Porque assim, não precisava ter uma bola de cristal para saber o que ia acontecer. Era só analisar o calendário, você sabia o que ia acontecer. Olhar aqui e falar assim, não, gente, vamos fazer o seguinte, ó, final única nessa temporada, porque é um jogo a menos para tirar de duas equipes ali que já devem estar estraçalhadas ali por volta de dezembro, janeiro, fevereiro, né? Não faltou chance para isso. Teve aquela cerimônia do sorteio quando entrou a turma da Libertadores com os qualificados das outras fases. Ali era a chance. Num estágio mais avançado, talvez até pensar em tirar a Copa do Brasil do caminho, numa bolha, desde que com jogos únicos, a partir de todos os mata-matas de quartas para frente, de oitavas para frente, desde que não encavalasse também no brasileiro. De repente esperava um pouquinho mais para recomeçar brasileiro, já tirava a Copa do Brasil do caminho, mas nunca se pensa nisso aqui. Se pensa sempre no caminho mais inusitado, o mais complicado, como demonstrou o Abel, né? Você vê como um olhar de fora, às vezes é bem mais crítico. Quando ele dá risada e fala que vocês gostam de jogos, então vamos jogar duas vezes. Ao contrário de toda a Copa de país, Copa de país é decidida em um jogo, geralmente na capital do país, no estádio icônico, numa sede determinada antes. Aqui, por exemplo, podia ser todo ano em Brasília. Você podia, inclusive, motivar talvez um turismo esportivo em função disso, as pessoas se programarem, claro, em época normal, não em época de pandemia, né? Se programarem, falar, não, tem a final da Copa do Brasil em Brasília ou em qualquer lugar que seja. Aqui não se pensa em nada disso, é tudo da mão para a boca, dá nisso aí. Celso, em condições normais, eu não concordo muito com a ideia de ter uma sede única ou uma final única, né? Porque a ideia da Copa do Brasil é ser uma competição democrática, né? E sendo democrática, espera-se que um time pequeno, um time de menor investimento como o América, possa chegar na semifinal ou eventualmente na final. Então, por uma questão de justiça, um time menor, de menor investimento, tem mais chances numa partida com 2 jogos, jogando na sua casa, com o apoio da torcida. E acho que além dessa questão da isonomia esportiva, acho que para o torcedor também, no Brasil, é muito difícil fazer uma final única, assim como na Libertadores aqui na América do Sul, porque as distâncias são muito longas, a gente não tem uma logística de transporte para fazer para o torcedor, por exemplo, do Nordeste ou do Norte, chegar em Brasília facilmente, como é fácil na Europa, né, com trem, com rodovias, distâncias menores. Então, acho que em condições normais, eu não apoiaria uma ideia de Copa do Brasil com final única. Mas, já que essa temporada é atípica, a gente está numa pandemia, seria obrigação ter uma final com jogo único, até porque o fator torcida não entra em campo. A torcida não pode ir aos estádios. Então, faria todo sentido ser só em um jogo, excepcionalmente, nessa temporada. Depois, eu acho que o mais justo é ter a final em 2 jogos mesmo. Porque o professor levantou uma bola no comecinho do programa, né? E a gente esperou esse tempo todo para chegar nisso, porque é um fato. A gente acabou de mostrar o calendário ali, Prates. Assim, se o Palmeiras for finalista da Libertadores, já vai encavalar um jogo do Campeonato Brasileiro ali, que é contra o Botafogo, né? Se eu não me engano. Já vai encavalar aquele jogo. Já não vai poder acontecer naquele dia, aquele jogo. Né? Aí tem a Libertadores. Então vamos lá. Aí o Palmeiras, vamos lá, ganha a Libertadores. Certo? Aí o Palmeiras vai para onde? Pro Mundial. Isso. Aí já vai ter um jogo encavalado do brasileiro, ele vai pro Mundial e faz o que com a Copa do Brasil? O Palmeiras prioriza o Mundial e joga a Copa do Brasil com o time B, ou a CBF vai adiar a decisão da Copa do Brasil para encavalar o começo do calendário da próxima temporada? Quer dizer, acho que armou isso, deve estar pensando, tomara que o Palmeiras não ganhe. Tomara que o Palmeiras não ganhe, senão vai ser uma dor de cabeça, né? Fica imaginando a cabeça do cara que cuida disso. Mas você não pode pagar pelo sucesso, né, William? Palmeiras está em 3 frentes,
pode ganhar aí os 3 campeonatos. O brasileiro está mais difícil, mas o time ainda matematicamente pode pensar em ser campeão brasileiro também. E aí é uma situação que a gente já conversou aqui de calendário surreal, de falta de planejamento, de falta de datas. Eu repito, em uma situação que é muito atípica também, em uma situação que é anormal, que nós vivemos em 2020, não é algo usual, não é algo corriqueiro, mas se tem gente ou se algumas entidades estão, entre aspas, secando para ter data para encaixar jogos do Palmeiras, o Palmeiras tem de tentar o possível que é permitido para tentar ganhar essas competições. Agora, que fica realmente difícil para você pensar em preparar time, em treinar o time, isso não está entrando agora, não está entrando agora. Então, acho que o Palmeiras vai muito nessa situação de embalo, na situação de escrever história, na situação de contar com a confiança muito alta do grupo de jogadores, do trabalho do Abel Ferreira, para tentar ganhar as competições, William. O Palmeiras está muito próximo aí, está a 5 jogos e ganhar 2 campeonatos muito importantes. Agora, em relação a calendário, como que vai encaixar daqui em diante? Daqui a pouco começa o estadual quando termina o brasileiro. Chegar à final da Libertadores, como vai fazer os jogos que faltam no brasileiro? Aí é uma situação que tem de ser definida. Vai ser definida por CBF, por Federação Paulista, pelos clubes. O Palmeiras tem de pensar agora em ganhar os campeonatos possíveis. E são 2 muito importantes que o Palmeiras tem chance de ganhar, William. Sem dúvida. E a gente está falando do Palmeiras, né, Dani? Podia ser o Grêmio, se o Grêmio estivesse na Libertadores ainda, enfim, estaria na decisão da Copa do Brasil, com possibilidade de título na Libertadores, podia ser qualquer outro time, né? Está falando do Palmeiras, que a realidade hoje é do Palmeiras. Né? O Palmeiras é que é o finalista da Copa do Brasil e está também na Libertadores da América. Eu não sei qual vai ser a conta aí, se tudo der certo para o Palmeiras, como é que vai ser essa conta, Dani? Como é que fecha esse calendário? Porque vou lembrar, vai ter um jogo do Brasileiro que vai precisar ser adiado, né? 31. Lembrando que o Palmeiras já tem um jogo atrasado. Aquele jogo da primeira rodada contra o Vasco, ele ainda não aconteceu. O jogo que teve aí foi o do segundo turno. Aquele primeiro jogo ele ainda não rolou. Então até aquele vai, né, encalacrar mais um aí e com tudo de Copa do Brasil ainda. Não, a gente não está aqui nem para privilegiar, nem para parecer que está sacrificando nenhum time especificamente, né? O que a gente está criticando aqui é a maneira como esse calendário é desenhado, a falta de bom senso de quem olha para isso e a falta de união também dos clubes na hora de pensar em si, porque tem gente que não se envolve porque o time não vai chegar, já não tinha chance, tem gente que não se envolve porque acha que vai dar conta, como provavelmente foi o caso de Flamengo e Palmeiras, porque o elenco é vasto, só que chega uma hora que a bola arma, né? E aí não tem jeito. O que eu entendo que vai acontecer a partir de agora? Se o Palmeiras for campeão da Libertadores, né? Porque aí a gente está falando já da ida ao Mundial, vai atrasar a Copa do Brasil, vai mexer no calendário do ano que vem, que já é um calendário de amanhã, né? Que já é um calendário apertado por conta da extensão desse Campeonato Brasileiro até fevereiro. Então vai ainda prejudicar o próximo ano. Você já começa a temporada com uma questão que poderia ter sido pensada antes e sanada antes de chegar ao problema. Mas a gente está acostumado, infelizmente, a ver que a confederação aqui, ela não pensa muito em solucionar problema, né? Ela tem outros interesses, e aí complica. Intervalo, antes que complique o tempo e a gente volta já.